Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no curso Sou Concurseiro e Vou Passar. Bem pessoal, o professor Leandro aqui na área para a gente gravar no mínimo aqui de 2 a 3 vídeos de raciocínio lógico matemático voltado para o concurso do TRT, tá bom? Então é isso mesmo pessoal, a gente vai fazer uma revisão geral pegando aqui os principais tópicos que foram cobrados nos últimos concursos de Tribunal do Trabalho, tá bom? A gente vai fazer em média aqui de 2 a 3 vídeos, tá bom? Então a gente vai contemplar toda a teoria por meio de questões. Então nós vamos partir do pressuposto que você já estudou a teoria e a gente vai tecendo aqui alguns comentários à medida que nós formos resolvendo as questões, tá? Então é um curso de resolução de questões, beleza? Acompanha comigo aqui na tela, sem mais delongas, já vamos começar aqui a nossa aulinha, conhecendo aqui alguns temas. Então como vocês podem ver, revisão final, raciocínio lógico matemático, concurso aí do TRT 11, tá pessoal? Concurso esse que ocorrerá agora dia 19 de fevereiro, próximo domingo, tá bom? Então, nós temos aqui algumas questões do tema para trabalhar, em média de 20 a 30 questões, tá bom? Como eu sempre faço, eu gosto de colocar aqui uma frase de efeito para você fazer uma reflexão, né? Você que estudou bastante para esse concurso, que você não pode desistir. Ah, professor, eu tenho muita dificuldade. Continue, persevere que a sua hora vai chegar, tá? Continue estudando. O importante é você manter a constância nos estudos, tá bom, pessoal? Então, vamos começar aqui a nossa primeira questão, um tema aí de associações lógicas. Já cheguei a resolver essa questão no nosso curso, tá? Voltado aí para técnico e analista, mas como ela é uma questão recente, eu resolvi colocá-la para a gente refazê-la, tá, pessoal? Então, nós vamos refazer essa questão de número 1, concurso aí do TRT, da 9ª região, tá? O concurso aí de 2015, tá bom? Então, o primeiro tema, associações lógicas. Na verdade, as 3 primeiras questões são desse tema de associações lógicas, uma espécie de cruzadinha, tá bom? Então, olha só o que diz a nossa primeira questão. Fala o seguinte: Carolina, Cecília, João e Sérgio, e a Silvia também, formaram um grupo musical. Durante cada apresentação do grupo, um deles canta e os outros 4 tocam um instrumento diferente cada um, que são bateria, guitarra, teclado e saxofone, de acordo com as seguintes condições. Então, olha só, pessoal. Primeira situação, nós temos aqui 5 pessoas. Carolina, Cecília, João, Sérgio e Silvia. Eles possuem uma banda e em cada apresentação eles exercem uma determinada função. Tem um que canta, tem outro que toca bateria, tem outro que toca guitarra, outro toca teclado e o outro toca saxofone. Beleza. A questão vai te dar 5 informações adicionais, são essas 5 que nós temos aqui, e no final ele fala: se Silvia foi escolhida para cantar em uma apresentação, então necessariamente nessa apresentação, letra A, Carolina tocará bateria, Sérgio tocará bateria, João tocará saxofone, o Sérgio tocará teclado ou a Cecília tocará guitarra. Bem, para resolver esse tipo de questão, a gente vai montar uma tabela, conhecida como tabela de dupla entrada. Não é tabela verdade, tá, pessoal? É tabela de dupla entrada. Então, primeiro passo, eu vou listar aqui o nome das pessoas: Carolina, Cecília, João, Sérgio e Silvia. Então, vamos lá. Carolina, vou colocar aqui. Carolina, Cecília, João, Sérgio e Silvia. Beleza. Cada um possui uma determinada função na banda. Um canta, um vai cantar, então coloca aqui, um canta, o outro toca bateria, outro guitarra, outro teclado e o outro saxofone. Beleza. Nosso objetivo: preencher essa tabelinha, tá? Cruzar as informações. Professor, eu resolvo esse tipo de questão só fazendo a leitura, eu vou eliminando as alternativas. Então eu leio quais são as dicas que a questão dá e a partir disso eu vou cruzando as informações e vou eliminando as alternativas. Beleza, é um bom método de resolução, tá? Se eu utilizar esse caminho para resolver. Mas como eu penso, pessoal, que nem todo mundo tem a facilidade com o raciocínio lógico, então eu monto essa tabelinha para atender a todos os públicos, tá bom? Então, a gente vai preencher aqui Carolina, Cecília, João, Sérgio e Silvia. Beleza, pessoal. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Para preencher essa tabela, a gente vai utilizar um OK quando eu tiver uma afirmação e eu vou usar um tracinho quando eu tiver uma negação. Então, o OK para afirmação, tracinho para negação. E aí a gente segue 2 regras básicas. Cada coluna da tua tabela, você vai colocar um OK. Cada coluna, você coloca um OK.
E a segunda dica é, após o ok, você vai fechar a linha e fechar a coluna. Você vai tampar a linha e vai tampar a coluna, tá bom? Ah, professor, não entendi muito bem. Eu vou explicando à medida que nós formos resolvendo a questão, tá? Então, olha só, pessoal. Primeira informação que a questão dá, acompanha aqui. A questão fala, Carolina só pode tocar bateria ou guitarra. Pessoal, a Carolina só pode tocar bateria ou guitarra. Quando eu digo que a Carolina só pode tocar bateria ou guitarra, significa que a Carolina não pode cantar, não pode tocar teclado e não pode tocar sax. Ou é bateria ou é guitarra. Então você elimina as outras possibilidades. Bem, Cecília só pode cantar ou tocar saxofone. Então, pessoal, a Cecília ou ela vai cantar ou ela vai tocar saxofone. Então significa que a Cecília não toca bateria, nem guitarra, nem teclado. Então vai eliminando, colocando um tracinho, são as negações. O João só pode tocar teclado ou sax. Pessoal, o João ou é teclado ou é sax. Conclusão, o João não canta, não toca bateria e não toca guitarra. Beleza? Daqui a pouco essa tabela vai ganhando forma. Continuando, o Sérgio só pode cantar, tocar bateria ou tocar teclado. Então, pessoal, quando eu digo que o Sérgio só pode cantar ou tocar bateria ou tocar teclado, significa que o Sérgio não pode tocar guitarra e o Sérgio não pode tocar saxofone. Então, nem é guitarra, nem é saxofone. Então, vamos aqui, ó. O Sérgio não é guitarra e o Sérgio não é saxofone. Beleza. Por último, a questão fala que a Silvia só pode cantar ou tocar guitarra. Então, pessoal, a Silvia ou ela vai cantar ou ela vai tocar guitarra. Conclusão, a Silvia não toca bateria, nem teclado, nem saxofone. Beleza, show de bola. Perceba que se a questão fosse só até aí, se eu só tivesse essas informações, eu não conseguiria deduzir nada, eu não conseguiria completar a minha tabela. Mas a questão te deu uma informação super importante. O que ela disse ao final? Ó? A questão disse que se o Silvia foi escolhida para cantar em uma apresentação, ou seja, pessoal, nesta apresentação, a Silvia vai o quê, pessoal? A Silvia vai cantar. Então, nessa apresentação, a Silvia vai cantar. Aí a questão quer saber, nessa apresentação, o que as outras pessoas vão fazer, né? Então, anote aí, ó. A Silvia, nessa apresentação, foi escolhida para cantar. Então, isso é uma afirmação, você coloca aqui, ó. A Silvia vai cantar, você coloca um ok, porque é afirmação. Depois do ok, o que você faz? Você vai fechar a linha e vai fechar a coluna. Então, olha só, fecha a linha, tracinho, fecha a coluna, tracinho também. Beleza. Aí você me pergunta, professor, por que fecha a linha e fecha a coluna? Simples de explicar. Depois do ok, a gente fecha a linha e fecha a coluna, por quê? Porque se a Silvia foi escolhida para cantar, significa que ela nem toca bateria, nem guitarra, nem teclado, nem sax. E se é a Silvia que foi escolhida para cantar, é porque o Sérgio não canta, o João não canta, a Cecília não canta e nessa apresentação a Carol também não canta. É por isso que depois do ok, você vai fechar a linha e vai fechar a coluna, beleza? Bem, pessoal, agora é só você sair tampando aqui as brechas que você tem na tabela, né? Eu falei que cada coluna tem um ok. Se você olhar para a coluna da guitarra, vai perceber que aqui só tem um espaço em branco. Então, a única pessoa que pode tocar guitarra é a Carol. Ok, fecha a coluna, fecha a linha. Se você olhar para a coluna da bateria, também só tem um espaço em branco. Está faltando um ok, fecha a coluna, fecha a linha. Teclado também está faltando um ok, fecha a coluna, fecha a linha. E aqui está faltando outro ok. Conclusão, pessoal. Nesta apresentação, a Carolina toca guitarra, a Cecília toca sax, o João toca teclado, o Sérgio toca bateria e a Silvia canta. Bem, a questão quer saber qual a alternativa correta. A alternativa correta, pessoal, letra B de bola, letra B de beleza, ou seja, o Sérgio tocará a bateria. Realmente o Sérgio tocará o quê? O Sérgio tocará bateria. Beleza, pessoal? Então, uma questão bem básica, uma questão recente, concurso de 2015, que você não pode deixar passar, tá, pessoal? Esse tipo de questão é para levantar a tua nota, tá? Porque, como eu falei, eu explico pela tabela, mas há algumas pessoas que vão fazendo a leitura do texto e já vão eliminando algumas alternativas, tá bom? Então, a tabelinha é para atender a todos os públicos. Tranquilo, pessoal? Então, para começar, primeira questão, gabarito B de bola. Vamos agora à nossa questão de número 2. Acompanha comigo aí. Questão 2, o mesmo assunto ainda, tá, pessoal? Questãozinha aí da Cefaz, Pernambuco, cargo de técnico, concurso de 2015. Olha só o que diz a questão, né? A questão fala o seguinte. Fernanda, Juliana e Márcia
estão um baile de máscaras dançando com seus respectivos namorados. Tranquilo. Em certo momento, elas trocam entre si as máscaras e os acompanhantes. Então, cada uma estava dançando com seu determinado namorado, elas começam a trocar, né, os casais e trocam também as máscaras. Beleza. Cada uma está com a máscara de uma segunda, ou seja, por exemplo, a Fernanda está com a máscara de outra pessoa, a Juliana está com a máscara de outra pessoa, a Márcia está com a máscara de outra pessoa. É isso que ele está dizendo. Então, cada uma está com a máscara de uma segunda e com o namorado de uma terceira. Sublinhe isso aqui, ó. Quando a questão fala que cada um está com a máscara de uma segunda e com o namorado de uma terceira, significa o quê, pessoal? Por exemplo, suponha que a Fernanda esteja dançando com o namorado de Juliana. Se a Fernanda estiver dançando com o namorado da Juliana, significa que ela não pode estar com a máscara da Juliana. Por quê? Porque a questão fala que você está com a máscara de uma segunda pessoa e com o namorado de uma terceira pessoa. Ou seja, também há uma diferenciação na máscara e no namorado de com quem você dança, tá bom? Suponha que a Márcia estivesse dançando com o namorado de Fernanda. Se a Márcia estiver dançando com o namorado da Fernanda, então a Márcia não pode estar com a máscara da Fernanda. Por quê? A máscara é de uma segunda pessoa e o namorado é de uma terceira pessoa. Tranquilo, pessoal? Então, continuando a leitura. A pessoa que está com a máscara de Fernanda está com o namorado de Juliana. Nessas condições, o que pode se afirmar, né, pessoal? Então, cuidado. Letra A. Márcia está com o namorado de Fernanda? Letra B. Fernanda está com o namorado de Juliana e assim por diante. Perceba que algumas alternativas perguntam quem está dançando com quem, com o namorado de quem, e pergunta a pessoa está com a máscara de quem também, né? Então, vou montar aqui rapidinho essa tabelinha para você entender legal o que eu estou falando. Então, Fernanda, Juliana e Márcia. Vamos colocar aqui, ó. Fernanda, Juliana e Márcia. Legal. Aí eu vou colocar aqui, pessoal, 3 colunas que são justamente para os namorados de cada uma e mais 3 colunas que são para as máscaras de cada uma, tá bom? Então vou colocar aqui, pessoal, dividindo, né? Vamos lá. Vamos lá devagarinho aqui que a gente vai chegar ao objetivo final. Ah, professor, eu acho desnecessário montar essa tabela. Eu acho que eu perco muito tempo. Então, você faz direto, mas você faz da forma como eu falei, na maneira da leitura mesmo. Você vai associando as informações. Como eu digo, eu monto a tabela para atender a todos os públicos, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, Fernanda, Juliana e Márcia. Vou listar aqui os namorados, né? Vamos colocar aqui, ó, namorado de Fernanda, namorado de Juliana, namorado de Márcia. Beleza. Aí aqui você coloca as máscaras. Máscara de Fernanda, a máscara da Juliana e a máscara da Márcia. Tranquilo? Beleza. Pessoal, a questão falou que essas pessoas trocaram de casais e as máscaras também. Ou seja, a Fernanda não dança com o seu namorado e também não está com sua máscara. A Juliana não dança com seu namorado e também não está com sua máscara e assim por diante. Então, a primeira informação que você tem que jogar na tabela é: como as pessoas trocaram de casais e trocaram as máscaras, o que significa? Que a Fernanda não está dançando com seu namorado e não está com a sua própria máscara. A Juliana não dança com seu próprio namorado e não usa a sua máscara, né? Porque foi tudo aí permutado, trocado. A Márcia não dança com seu namorado e também não está com sua máscara. Beleza, pessoal. Show de bola. Mas lembre-se da informação que diz o seguinte: você está dançando, elas estão dançando com o namorado de uma segunda pessoa, está com a máscara de uma terceira pessoa. Então, o namorado de fulano não pode coincidir com a mesma máscara, ou seja, se a Márcia estiver dançando com o namorado de Juliana, ela não pode estar com a máscara da Juliana. Se a Fernanda estiver dançando com o namorado de Márcia, então a Fernanda não pode estar com a máscara da Márcia, e assim por diante, tá bom? Então, pega aqui a informação também super importante, ó.
Percebe que agora a questão fala aqui, a pessoa que está com a máscara de Fernanda, então olha só, a pessoa que está com a máscara de Fernanda está com o namorado de Juliana. Então olha só, pessoal, quem está com a máscara de Fernanda, vou anotar aqui, ó, quem está com a máscara de Fernanda está dançando com o namorado de Juliana. Então olha só, pessoal. Essa ida e essa volta. Quem está com a máscara da Fernanda está dançando com o marido da Juliana. Entenda que a Fernanda não está com sua própria máscara. Pessoal, se a Fernanda não está com sua própria máscara, significa que a Fernanda não está dançando com o namorado de Juliana, porque ela não está com a máscara dela, né? Então a Fernanda não está com sua própria máscara, logo a Fernanda não dança com o marido de Juliana, namorado de Juliana. Então você fecha aqui, ó. Fecha essa informação, fecha essa informação. Logo, Fernanda não dança com o seu namorado, nem dança com o namorado de Juliana. Ou seja, a Fernanda está dançando com o namorado de Márcia. Então, você coloca um ok. Depois do ok, qual é a regra? Fecha a linha, fecha a coluna. Então, eu vou fechar a linha, vou fechar a coluna, tá? Fecha só o limite, né? Que você está falando do namorado. Se você olhar para a coluna da Juliana, está faltando um ok aqui. Depois do ok, fecha a coluna, fecha a linha. E aqui está faltando outro ok. Conclusão, pessoal. Conclusão. Fernanda dança com o namorado de Márcia, Juliana dança com o namorado de Fernanda e a Márcia dança com o namorado de Juliana. Como a pessoa, né, a máscara e o namorado têm que ser distintos, então olha só, Fernanda dança com o namorado de Márcia, logo a Fernanda não está com a máscara da Márcia. Juliana dança com o namorado de Fernanda, então a Juliana não está com a máscara da Fernanda e a Márcia dança com o namorado de Juliana, então a Márcia dança com o namorado de Juliana, então a Márcia não está com a máscara da Juliana. Tudo bem. Como a gente sabe que cada coluna tem um ok, né? Ó, aqui está faltando um ok, você já fechou a linha e a coluna. Aqui está faltando o ok, já fechou a linha e a coluna, e aqui está faltando outro ok. Conclusão, Fernanda dança com o namorado de Márcia, está com a máscara da Juliana. Juliana dança com o namorado de Fernanda, está com a máscara da Márcia. E a Márcia está dançando com o namorado de Juliana e está com a máscara de Fernanda, né? Avaliando as alternativas, o que nós temos aí? Letra A. Márcia está com o namorado de Fernanda. Márcia está com o namorado da Juliana. Cancela. Letra B. Fernanda está com o namorado de Juliana. Fernanda está com o namorado de Márcia. Cancela. Letra C. Juliana está com o namorado de Fernanda. Juliana está com o namorado de Fernanda. Letra C. E letra C de concurseiro. Tá bom, pessoal? Letra C de concurseiro. Vamos só avaliar aqui a letra D e a letra E. Letra D diz que a Márcia está com a máscara de Juliana. Não, a Márcia está com a máscara da Fernanda. E letra E, Juliana está com a máscara de Fernanda. Não, a Juliana está com a máscara da Márcia. Beleza? Então, portanto, aí, gabarito letra C e letra C de concurseiros. Beleza, pessoal? Questãozinha tranquila. Pensa nisso. Se vier uma dessa na tua prova, você não pode deixar passar batido. Tá bom? Então, questão de número 2, gabarito letra C. Bem, vamos pegar a nossa terceira questão, uma questãozinha do concurso do TRF da terceira região, tá bom? Você que está se preparando para concurso de TRT, também é bom ficar de olho nessas provas de TRF, né? TRF da primeira região, da terceira região, tá bom? Vale a pena conferir esse tipo de concurso. Bem, olha só, pessoal. Terceira questão, como eu falei, você poderia fazer uma leitura atenta e eliminar algumas alternativas. Eu vou montar a tabelinha para atender a todos os públicos, tá? Então, olha só, questão de número 3, acompanha aí o que ela diz. Amanda, Brenda e Carmen são médica, engenheira e biblioteconomista, não necessariamente nessa ordem. Comparando a autora das três, a biblioteconomista, que é a melhor amiga de Brenda, é a mais baixa. Então, olha só, pessoal, presta atenção. A biblioteconomista, que é a melhor amiga de quem? A biblioteconomista é a melhor amiga de Brenda. Então, a biblioteconomista é a melhor amiga de Brenda. E ela é o quê? Ela é a mais baixa. Cuidado, a questão não está falando que a Brenda é a mais baixa. Não, a questão está dizendo que a biblioteconomista, que é a amiga da Brenda, é a mais baixa. Ou seja, a biblioteconomista é a mais baixa e, de quebra, ela é amiga da Brenda. É isso que a questão está falando.
Sabendo-se também que a engenheira é mais baixa do que Carmen, ou seja, sabendo que a engenheira é menor do que Carmen, então vou marcar isso aqui, ó. A engenheira é menor do que Carmen. Então é necessariamente correto afirmar que, letra A, Brenda é médica, Carmen é mais baixa do que a médica, Amanda é biblioteconomista, Carmen é engenheira ou Brenda é biblioteconomista? Bem, o texto pequeno você poderia fazer por eliminação, mas a gente vai montar aqui no passo a passo. Então vamos lá. Já vou colocar aqui, pessoal, a gente tem na verdade um slide para a solução, mas já dá para fazer nessa página aqui, né? Então vamos lá, olha só. A questão fala da Amanda, fala também da Brenda. Além do mais, além da Amanda e da Brenda, a questão fala da Carmen. Então Amanda, Brenda e Carmen. Beleza, vamos aqui. Então vou passar 3 colunas. 3 colunas. Beleza. E mais 3 aqui, para a gente comparar as alturas. Então vamos aqui devagarinho. Beleza. Então, olha só, pessoal. Amanda, Brenda e Carmen. Show de bola. Vamos colocar aqui as outras informações. A questão fala que uma delas é médica, a outra é engenheira e a outra é biblioteconomista. Bacana, show de bola. Além disso, a questão fala das alturas. Então, vou colocar aqui, pessoal. Aquela que é alta, aquela que tem altura mediana e aquela que é a menor, né? Vou colocar aqui a baixa. Pronto. Então, nós temos aqui a alta do meio ou mediana e a baixa. Bem, vamos começar a cruzar as informações. Olha só. Quando a questão fala, pessoal, que a biblioteconomista, que é a melhor amiga de Brenda, é a mais baixa, pensa da seguinte maneira. Você tem uma pessoa que é a biblioteconomista. A biblioteconomista, ela é a menor de todas. E ela é o quê? Ela é a melhor amiga da Brenda. Então, se a biblioteconomista, que é a menor, é a melhor amiga da Brenda, significa que a Brenda nem é a menor de todas, ou seja, a Brenda não é a baixa e a Brenda não é a biblioteconomista, é a amiga dela, tá? Então, a Brenda, já jogando isso aqui na tabela, a Brenda não é a baixa, logo a Brenda não é biblioteconomista. Então, a Brenda ou vai ser médica ou engenheira e a Brenda ou vai ser alta ou vai ser a que tem altura mediana. Bacana. Sabendo-se também que a engenheira é mais baixa do que Carmen. Pessoal, olha só essa informação aqui, ó. A questão fala que a engenheira é menor do que Carmen. Meus amigos, se a engenheira é menor do que Carmen, isso aqui dá no mesmo em que dizer que a Carmen é maior que a engenheira. Concorda comigo? Então, se a engenheira é menor que a Carmen, é porque a Carmen é maior que a engenheira. Pessoal, se a Carmen é maior que a engenheira, a Carmen, primeira coisa, a Carmen não pode ser engenheira. Ela é maior que a engenheira, você vem aqui e fecha. Então, a Carmen não é engenheira. E se a Carmen, pessoal, é maior que a engenheira, significa que a Carmen não pode ser a menor das 3. Tudo bem? Ó? A Carmen é maior que a engenheira. Então, a Carmen não pode ser a menor das 3. Se a Carmen não pode ser a menor das 3, a Carmen não pode ser a baixa. Se ela não pode ser a baixa, a Carmen também não pode ser biblioteconomista. Deu para entender isso, pessoal? Então, recapitulando, a engenheira é menor que a Carmen. Traduzindo, a Carmen é maior que a engenheira. Se a Carmen é maior que a engenheira, primeiro, a Carmen não é engenheira. Se a Carmen é maior que alguém, ela não pode ser a menor das 3, ou seja, a Carmen não pode ser a mais baixa. E se a Carmen não pode ser a mais baixa, de quebra ela não é a biblioteconomista, já que são as mesmas características condizentes à mesma pessoa. Tá bom? Então, fechei aqui, fechei aqui. Olhando para a tabela, você já pode tirar aqui algumas informações. Pessoal, na coluna da biblioteconomista, ó, só tem um espaço, então está faltando um ok. Já fechei a coluna, vou fechar a linha. Então daqui, pessoal, eu já sei que a Amanda é biblioteconomista. A Amanda é biblioteconomista. Qual a alternativa que diz isso? A alternativa que diz que a Amanda é biblioteconomista, gabarito letra C. Então, uma forma rápida é um olho na tabela, um olho nas alternativas. Um olho na tabela, um olho nas alternativas. Tá bom? Mas vamos fechar a tabela toda. Já encontramos o gabarito, mas vamos fechar a tabela por completo. Bem, como a questão fala que a biblioteconomista é a menor de todas, ó, a Amanda, ó, é a mais baixa. Então, você coloca um ok, fecha a coluna,
fecha a linha. Beleza. Pessoal, a engenheira só pode ser a Brenda, então aqui está faltando um ok, fecha a coluna, fecha a linha, e aqui está faltando outro ok. Perceba que eu só não tenho as alturas da Carmen e da Brenda. Eu só não tenho a altura da Carmen e da Brenda. Como a questão fala que a Carmen é maior que a engenheira e sobraram só a alta e a que tem a altura mediana, quem é a engenheira, pessoal? A engenheira é a Brenda. Então, quando a questão fala que a Carmen é maior que a engenheira, a questão está dizendo que a Carmen é maior que a Brenda. Se a Carmen é maior que a Brenda e só sobraram duas alturas, então é porque a Carmen é a mais alta e a Brenda é que tem a altura mediana. Pronto, ó. Uma é a mais alta e a outra tem a altura mediana. Então, você fecha a linha e fecha a coluna. Conclusão, Amanda, biblioteconomista e a menor. A Brenda, engenheira, tem a altura mediana e a Carmen é a médica e a mais alta, né? Gabarito, letra C. Beleza, pessoal? Então, como eu falo, ó, essas questões de tabela podem vir com 2, 3, 4 informações para você cruzar. O que você tem que ter em mente aqui, questões de associações lógicas, você sempre vai cruzar elementos de mesma quantidade. Então, se eu tiver 3 pessoas, tem que ter 3 profissões, 3 idades. 5 pessoas, 5 profissões, 5 cidades, ou seja, sempre mesma quantidade, tá bom? Então, as 3 primeiras questões, associações lógicas. Vamos tocar aqui o barco, continuar resolvendo questões para a gente tentar pegar todos os tópicos do edital, tá bom? Então, vem comigo aqui, pessoal. Então, gabarito letra C. Então, o slide fica só para a gente poder marcar mesmo aí o gabarito, letra C. Vamos agora para a nossa questão de número 4. Uma questãozinha de verdades e mentiras que caiu no último concurso de 2016 da 14ª região, TRT da 14ª região, técnico judiciário, tá bom? Olha só o que a questão fala. TRT da 14ª, concurso de 2016. Olha só o que a questão diz. Agora são problemas de verdades e mentiras. Bem, questão 4 fala o seguinte. Perguntaram para Álvaro, Bernardo e Kleber quantos filhos eles tinham. E eles responderam. O Álvaro disse, eu tenho 4 filhos. O Bernardo disse, eu tenho 3 filhos. E o Kleber disse, eu tenho 5 filhos. Até aí, tranquilo, né? O Álvaro disse que tem 4 filhos, o Bernardo disse que tem 3, o Kleber disse que tinha 5. Sabendo que um deles mentiu para mais do que realmente tem, então marca isso aqui, ó. A questão está falando que somente um deles mentiu, ó. Um deles mentiu para mais do que ele realmente tem. Então, pessoal, dos 3, só tem um mentiroso. E esse mentiroso, né? No caso, ele mentiu para mais. Ou seja, se o Álvaro, digamos que o Álvaro seja um mentiroso. O Álvaro disse que tem o quê? 4 filhos. Se o Álvaro tiver mentido para mais, significa que ele não tem 4. Ou ele vai ter 3, ou ele vai ter 2, ou ele vai ter 1. Ou ele não vai ter filho algum, né? Se o Bernardo for mentiroso, perceba que o Bernardo disse que tem 3 filhos. Se ele for mentiroso, é porque ele não tem 3. Ou ele vai ter 2, ou ele vai ter 1, ou ele não vai ter filho algum. E o Kleber disse que tinha 5 filhos. Se o Kleber mentiu, significa que ele não tem 5 filhos. Ou ele tem 4, ou ele tem 3, ou ele tem 2, ou ele tem 1, ou ele não tem filho algum, né? Mas perceba que a questão fala que só um mente. Mente o quê? Para mais. Beleza. Então, sabemos que um deles mentiu para mais do que realmente tem e que os outros disseram a verdade. Ó. Então, a própria questão está dizendo, né? Os outros disseram a verdade. A soma máxima correta, marca isso aqui, ó. É a parte importante. É a chave que destrava a questão. A pergunta é, a soma máxima correta do número de filhos das 3 pessoas citadas é igual a... Bem, o candidato desavisado pensaria, ele pediu a soma máxima. Só que a questão que é a soma máxima o quê? A soma máxima correta. Se você não tivesse se atentado para isso, soma máxima correta, o candidato desavisado faria o quê? Ele ia somar a quantidade que tem aqui. 4 mais 3, 7 mais 5, 12. 12, letra D, o gabarito. Cuidado. A questão que é a soma máxima correta. Pessoal, como eu falo em soma máxima, né? A soma tem que ser a maior possível. Ou seja, pessoal, para a gente deduzir, no caso aqui, a soma máxima correta, vamos pensar da seguinte maneira. Eu vou ter que extrair pelo menos um filho de quem mentiu, certo? Então, vou ter que extrair desse valor que ele está dando, pelo menos um filho de quem mentiu. Entenda que se você retirar um filho aqui de uma pessoa que está mentindo, você tem a soma de um determinado valor. Se você retirar 2 filhos, essa soma vai diminuir. Se você retirar 3 filhos,
essa soma vai diminuir mais ainda. Se você retirar 4 filhos, ela diminui mais ainda. Ou seja, a questão está pedindo a soma máxima. Pessoal, se a questão está pedindo uma soma máxima correta, pense como se cada pessoa aqui, ó, um deles tivesse dito uma mentirinha. Por exemplo, por que eu vou falar em mentirinha? Suponha que o Álvaro seja mentiroso. O Álvaro disse que tem 4 filhos. Imagine que ele contou uma mentirinha. Então, na verdade, ele tem o quê? Ele tem 3 filhos. Professor, se eu disser que tem 2, se você disser que tem 2, você vai diminuir a soma. A soma não vai conseguir ser máxima, tá? Pega, por exemplo, o Bernardo. O Bernardo diz que tem 3 filhos. Suponha que o Bernardo contou uma mentirinha. Então, se ele diz que tem 3, tira só um filho. Ele tem quantos filhos? 2. Suponha que foi o Kleber que mentiu. Ele disse que tinha quantos filhos? 5. Se ele contou uma mentirinha e eu quero uma soma máxima, retira só um filho. Então, ele vai ter o quê? 4 filhos, tá? Professor, eu não entendi por que você está falando para tirar só um filho. Porque a questão está pedindo o quê? A soma máxima. Se você tirar 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, a soma vai reduzindo, ela não vai ser máxima, ela vai ser o quê? Mínima, tá? Então a chave para você resolver essa questão é, some aqui a quantidade de filhos, tá? O total aqui, vai, total. Um diz que tem 4 filhos, o outro diz que tem 3 filhos, o outro diz que tem 5 filhos. Então vamos somar aqui, 4 mais 3, 7, mais 5, 12. 12 filhos. Pessoal, só que não teve algum deles que mentiu para mais? Sim. Para a soma ser máxima, imagine que o cara contou uma mentirinha. Você extrai só um filho. Então, a soma máxima correta, ó, soma máxima correta é justamente você pegar esse valor, como eles mentiram para mais, você vai ter que subtrair algum filho. Pessoal, se eu tirar 2 filhos, a soma vai dar quanto? 10. Se eu tirar 3 filhos, a soma vai dar quanto? 9. Então, eu quero a soma máxima possível. Então, desses 12, eu vou supor que um deles diz que tinha um filho a mais. Ou seja, ele contou uma mentirinha, então eu tiro aqui menos 1. Ou seja, você retira um filho. 12 menos 1, isso aqui vai dar 11. Ou seja, a soma máxima é justamente 11. Professor, se eu tirar 2, vai dar 10. Se eu tirar 3, vai dar 9. Se eu tirar 4, vai dar 8. Ele quer a soma máxima, a maior possível. Então, pessoal, a soma máxima, imaginando que um deles mentiu para mais, é justamente o 11, né? Soma máxima, 11. Portanto, gabarito, letra B de bola. Tá bom, pessoal? Muito importante você entender como que a banca funciona. Eu somei tudo, como teve um que mentiu para mais e ele queria a soma máxima, eu retirei só um filho. Eu imaginei que ele contou só uma mentirinha, tá bom? Então, questão 4, gabarito, letra B de bola, tá bom, pessoal? E vamos continuando aqui a nossa aula de resolução de questões rumo à nossa aprovação no concurso do TRT11, tá bom? Então, vem comigo aqui, questão de número 5. Aquela questãozinha de probleminhas lógicos. É aquela questão que não tem muita teoria. Você vai lendo a questão e você vai decifrando qual é o código, né? Qual é o enigma da questão, tá bom? Então, questão aí também do TRT da 9ª região, concurso de 2015. Então, perceba que são questões bem recentes, né? Concurso aí de 2015, cargo de analista judiciário. Bem, olha só o que diz a questão. Acompanha comigo aí. Em 3 caixas fechadas estão guardadas 30 lâmpadas, algumas boas e outras queimadas. Então, você tem aqui 3 caixas, como mostra a figura. Nessas caixas há 30 lâmpadas, algumas boas, outras queimadas. As caixas estão etiquetadas como na ilustração. Então, na caixa A, o que está escrito? 3 queimadas e 7 boas. Caixa B, 10 lâmpadas boas e na caixa C, 10 lâmpadas queimadas. Até aqui, tranquilo. Sabe-se que os conteúdos indicados em cada uma das etiquetas estão de fato em algumas das caixas. Então, olha só, quando a questão fala que de fato os conteúdos indicados nas etiquetas estão de fato nas caixas, ele está dizendo que realmente existe uma caixa que tem 3 queimadas e 7 boas, tem outra caixa que tem 10 lâmpadas boas e ele está dizendo que tem outra caixa que tem 10 lâmpadas queimadas. Até aqui tranquilo? Beleza. Continua a leitura. Porém, sabe-se também que todas as etiquetas estão nas caixas erradas. Pessoal, isso aqui é o pulo do gato, é o jump of the cat. Preste atenção, ó. A questão fala que todas as etiquetas estão nas caixas erradas. O que significa com isso? Todas as etiquetas estão nas caixas erradas. O que tem escrito na caixa A? 3 queimadas e 7 boas. Se a etiqueta está errada, é porque não tem isso na caixa A. Caixa B, 10 lâmpadas boas.
Se a etiqueta está errada, então é porque na caixa B não tem 10 lâmpadas boas. E na caixa C ele fala de 10 lâmpadas queimadas. Se a etiqueta está errada, então é porque lá não tem 10 lâmpadas queimadas. Pessoal, o que eu vou fazer? Você vai supor. O que você tem que saber é o seguinte, as etiquetas estão erradas. Mas, de fato, nessas 3 caixas, tem uma que tem que ter 3 queimadas e 7 boas, tem outra que tem que ter 10 lâmpadas boas e tem que ter outra que tem que ter 10 lâmpadas queimadas. Então, você tem que movimentar essas etiquetas, tentar descobrir onde pode estar cada etiqueta. Bem, a pergunta da banca é, então, para descobrir o conteúdo de cada uma das caixas, é suficiente retirar e testar ao acaso, ou seja, aleatoriamente, às escuras, né? O que é suficiente retirar para saber o que tem em cada caixa? Letra A. É suficiente retirar 3 lâmpadas da caixa B? Uma lâmpada da caixa B? Uma lâmpada da caixa C? Uma lâmpada da caixa A? Ou 7 lâmpadas da caixa C? A pergunta é essa, né? O que eu preciso retirar? O que é suficiente retirar de uma determinada caixa para saber o que está alocado em cada caixa? Bem, primeiro passo, pessoal. Nós vamos desenhar, né, um esboço, na verdade, aqui. Vamos colocar aqui, vamos lá, caixa A, caixa B e caixa C. Beleza, pessoal? Só um esboço aí. Caixa A, caixa B e a caixa C. Bacana, show de bola. Muito bem. Muito bem. Pessoal, se a questão fala que na caixa A a etiqueta está errada, então é porque na caixa A eu não tenho 3 queimadas e 7 boas. Ou seja, na caixa A, ou eu vou ter 10 lâmpadas boas, ou eu vou ter 10 lâmpadas o quê? 10 lâmpadas queimadas. Então nessa caixa, ou você tem 10 boas, ou você tem 10 lâmpadas queimadas, tá bom? Pessoal, essas questões aqui que eu estou resolvendo, eu já cheguei a resolver nos nossos cursos online, né? E também em alguns cursos presenciais. Mas a gente vai chegar naquelas questões que você tem um pouco mais de dificuldade. Aquela questão que você realmente está querendo ver a resolução, tá? Peço só um pouquinho de paciência, que daqui a pouco a gente vai chegar nessas questões. Seja nesse primeiro vídeo, no segundo vídeo, ou até mesmo no terceiro vídeo. O importante é você assistir aos 3 vídeos que nós vamos gravar aqui, tá bom? Então, beleza. Pessoal, na caixa A, ou eu tenho 10 boas, ou eu tenho 10 queimadas. Na caixa B, ele diz que tem 10 lâmpadas boas, então tá errado. Então é porque na caixa B, ou você vai ter 3 queimadas e 7 boas, ou você vai ter 10 lâmpadas o quê? 10 lâmpadas queimadas. Tudo bem? É o que está na caixa A ou na caixa C, que deveria estar na B. Beleza. Caixa C, ele diz que tem 10 lâmpadas queimadas, então tá errado. Significa que aqui, ou você vai ter 3 queimadas e 7 boas, ou você vai ter 10 lâmpadas boas. Então a única coisa que eu fiz foi supor onde as etiquetas poderiam estar, né? Ó, 10 boas ou 10 queimadas, são 2 possibilidades de etiqueta. 3 queimadas e 7 boas ou 10 queimadas, são 2 possibilidades de etiquetas. E aqui, 3 queimadas e 7 boas ou 10 boas, são 2 possibilidades de etiquetas também. Bem, esse aqui é o tipo de questão, pessoal, que a gente tem que ir avaliando alternativa por alternativa. A gente chama de princípio do azarado, princípio das gavetas, ou seja, o que você precisa retirar, no mínimo, para que você tenha certeza do que há em cada caixa. É isso que ele está perguntando. Perceba que é uma retirada o quê? Uma retirada aleatória, às escuras, tá? Então, não pode deixar dúvidas, é isso que a questão está dizendo. Então, vamos lá, pessoal. Letra A. Para saber o que tem em cada caixa, é suficiente, letra A, retirar 3 lâmpadas da caixa B. Vamos lá, pessoal, olha para a caixa B. Será que se eu retirar 3 lâmpadas da caixa B, eu consigo saber o que tem em cada caixa? Vamos lá. Pense na pior das possibilidades. Se você retirar 3 lâmpadas da caixa B, podem vir 3 queimadas? Podem. Mas você concorda comigo que também poderiam vir 3 boas? Poderiam também. Se eu tivesse 3 lâmpadas boas, a única situação que tem 3 boas é essa primeira aqui, ó. Seria a primeira etiqueta. Mas eu tenho que pensar na pior das possibilidades. Eu posso ou não posso tirar 3 lâmpadas queimadas? Posso. Se eu tirar 3 lâmpadas queimadas, você concorda que eu posso estar nessa situação de cima?
Posso. E eu também posso estar na situação de baixo? Posso também, ó. Porque aqui você encontra 3 lâmpadas queimadas e aqui você também encontra 3 lâmpadas queimadas. Você tem 10, logo você também encontra 3, né? Ah, professor, mas se forem 3 boas, entenda, pessoal, que é princípio do azarado. Você tem que pensar na pior das possibilidades, não pode deixar dúvida, tá? Então você procura sempre o que contraria o que a questão está dizendo. Então, se você tirar 3 queimadas, pode ser a situação de cima ou pode ser a situação de baixo. Professor, se forem 3 boas, eu não consigo garantir, né? Eu tenho que pensar na pior das possibilidades. Então, se eu tirar 3 queimadas, ou é a situação de cima ou é a situação de baixo. Perceba que eu continuo na dúvida, ou seja, isso não é suficiente. Retirar 3 lâmpadas da caixa B não me garante nada. Não dá para saber quem é quem, tá? Então, você vai e elimina a letra A. Letra B diz, é suficiente retirar uma lâmpada da caixa B. Pessoal, se eu retirei 3 lâmpadas da caixa B e não deu certo, quem dirá retirar uma lâmpada? Se não deu certo com 3, como é que vai dar certo com uma? Então você também elimina a letra B. Aí você fica indo letra C, letra D, letra E. Bacana. Continua aqui a nossa linha de raciocínio. Bem, letra C, é suficiente retirar uma lâmpada da caixa C. Pessoal, olha para a caixa C. Se eu retirar uma lâmpada da caixa C, pode sair uma lâmpada queimada? Pode. Se sair uma lâmpada queimada, vai ser a situação de cima. Mas se eu retirar uma lâmpada boa, pode ser esse caso? Pode. Pode ser esse caso aqui também? Pode, porque eu tenho lâmpada boa, tanto em cima quanto embaixo. Ou seja, eu continuo na dúvida. Então, retirar uma lâmpada da caixa C não me ajudou em nada, né? Então, você elimina a letra C. Vamos pular a letra D, vamos avaliar a letra E. O que diz a letra E? Letra E. É suficiente retirar 7 lâmpadas da caixa C. Pessoal, se eu retirar 7 lâmpadas da caixa C, eu posso ou não posso retirar 7 boas? Pode. Se eu retirar 7 lâmpadas boas, pode ser a situação de cima? Pode. Pode ser a situação de baixo? Pode também. Ah, professor, mas se eu retirar 7 e vierem 3 queimadas e 4 boas? Beleza. Só que não é retirada aleatória? Então eu tenho que pensar na pior das hipóteses. Ou seja, se eu retirar 7 lâmpadas boas, eu tanto posso ter a situação de cima, como eu posso ter a situação de baixo. Porque aqui tem 7 boas e nessas 10 você também consegue tirar 7 boas. Então, a letra E também me deixa com dúvidas. Bem, pessoal, por eliminação, o gabarito é letra D. Olha só o que diz a letra D, pessoal. Letra D fala o seguinte, é suficiente retirar uma lâmpada da caixa A. Com certeza, é suficiente retirar uma lâmpada da caixa A. Por quê? Imagina o seguinte, suponha que você retirou uma lâmpada boa, tanto faz, pode ser uma boa, pode ser uma queimada. Se você retirar uma lâmpada boa, pronto, você retirou uma lâmpada boa da caixa A. Pessoal, se eu retirei uma lâmpada boa da caixa A, significa que aqui, qual é a etiqueta? 10 boas, né? Porque ou são 10 boas ou são 10 queimadas. Se sair uma lâmpada boa, é porque aqui tem 10 boas. Pessoal, se aqui eu tenho 10 lâmpadas boas, aqui não pode ter 10 boas, aqui vai ser o quê? 3 queimadas e 7 boas, e aqui não pode ser 3 queimadas e 7 boas, tem que ser 10 lâmpadas queimadas. Ou seja, quando eu retirei uma lâmpada boa, na primeira ficaram 10 boas, na segunda 10 queimadas e na terceira 3 queimadas e 7 boas. Professor, e se eu retirar uma lâmpada queimada? Eu vou colocar aqui na outra cor para você entender o que eu estou falando, né? Se nós retirarmos, pessoal, se nós retirarmos aqui uma lâmpada queimada, o que vai acontecer? O que significa? Nós teremos que, retirando uma queimada, é porque na caixa A vão aparecer 10 queimadas, aí nessa daqui não pode ter 10 queimadas, vai ter o quê? 3 queimadas e 7 boas, e aqui eu não posso ter 3 queimadas e 7 boas, vou ter 10 lâmpadas boas. Ou seja, independente, pessoal, independentemente que saia uma lâmpada boa ou saia uma lâmpada queimada, você consegue definir o que está em cada caixa. Mas você só consegue definir o que está em cada caixa depois que você retira uma lâmpada, né? Não dá para saber o que estava em cada caixa. Primeiro você tem que retirar a lâmpada, tá? Por isso que a pergunta é suficiente retirar uma lâmpada da caixa A para você conseguir descobrir o que tem em cada caixa, tá bom? Portanto, gabarito letra D. Pessoal, esse assunto ele pode ser conhecido como princípio do azarado, princípio das gavetas, ele entra naqueles tópicos de probleminhas lógicos, tá bom? São aqueles problemas que não tem tanto raciocínio matemático, em si você envolver situações que misturam posições e você vai fazendo deduções e encontrando a resposta.
tá bom? É muito comum você encontrar candidato assim, cara, eu não sei te explicar como que eu fiz a questão, mas eu sei que acertei, né? Porque ele utilizou um método dedutivo, um método próprio para chegar a uma determinada resposta. Então, como eu sempre digo, pessoal, não importa como você chegou à resposta, se foi pelo caminho A, caminho B, caminho C. O importante é que você chegue de forma racional ao item correto, beleza? Então, show de bola, gabarito letra D, e vamos continuar aqui a nossa resolução de questões, tá bom, pessoal? Tranquilo, show de bola. Bem, pessoal, vamos agora para a nossa próxima questão, questão de número 6. A gente tem aqui algumas questões que trabalham com o tema de verdades e mentiras, tá bom, pessoal? Então, qualquer coisa, pega aí uma água rapidinho, um café, tá? E já continua aqui assistindo a resolução de exercício. Vamos resolver agora de 3 a 4 questões que falam sobre verdades e mentiras. Um assunto muito recorrente em prova de concurso e que também possui uma grande variedade, tá? Existem vários modelos de questões de verdades e mentiras. A gente vai resolvendo aqui os principais, tá bom? Bem, antes de a gente começar a resolver as questões, pessoal, a ideia é a seguinte. Problemas de verdades e mentiras, geralmente, quando a gente tem uma determinada característica, eu explico essas questões de verdades e mentiras pelo método da tabela. Ou seja, a gente vai estabelecendo hipóteses, a gente monta uma tabelinha, não é aquela tabela de associações, tá? É a tabela de verdades e mentiras. Tabela de verdades e mentiras, não é tabela verdade. É tabela de verdades e mentiras, tabela de investigação. E aí a gente vai julgando cada coluna, cada hipótese para chegar a determinada resposta. Entretanto, pessoal, esse método, dependendo do ritmo do candidato, pode ser que você chegue à resposta, só que você demora um pouco mais. A gente sabe que no dia da prova, pessoal, tempo é valioso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar as questões por meio de macetes. A gente vai utilizar o método da contradição. Você vai perceber que a gente raciocina um pouquinho mais, para a gente conseguir chegar rapidinho à nossa resposta, tá bom? Então, vem comigo aqui, acompanha essa resolução de questões, que está só o pitel, né, pessoal? Questão de número 6, vem comigo aqui na tela, concurso do TCE, né? Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo não, Tribunal de Contas do Estado do Ceará, né? Abraço aí pro meu Ceará, povo de Fortaleza, beleza? Então, olha só, pessoal, questão de número 6, questão 6, concurso aí de 2015, cargo de técnico, né? Olha só o que diz a questão. Em uma família de 6 pessoas, um bolo foi dividido no jantar. Cada pessoa ficou com 2 pedaços do bolo. Na manhã seguinte, a avó percebeu que tinham roubado um dos seus pedaços de bolo. Indignada, ela fez uma reunião de família para descobrir quem havia roubado seu pedaço de bolo. Bem, a pergunta foi, quem pegou meu pedaço de bolo? E aí cada um deu uma determinada resposta, né? O Guilherme disse, não fui eu, a Thelma, foi o Alexandre foi a Carol, o Henrique disse, a Thelma mentiu, e a Caroline disse, o Guilherme disse a verdade. Beleza, até aqui, show de bola. A avó, sabendo que uma pessoa estava mentindo e que as outras estavam falando a verdade, pôde concluir que quem tinha pegado o seu pedaço de bolo foi. Pessoal, olha só, a questão fala que de todas as pessoas, das 5 pessoas, Guilherme, Thelma, Alexandre, Henrique e Carolina, das 5 pessoas, só uma estava mentindo. Então, nesse cenário, eu tenho uma mentira e 4 verdades. Então, das 5 pessoas, eu tenho uma que mente e 4 que falam a verdade. E a questão quer saber quem pegou o bolo, né? Então, olha só, marca isso aí. Uma pessoa estava mentindo e as outras pessoas estavam falando a verdade. A questão quer saber quem pegou o bolo. Guilherme, Thelma, Alexandre, Henrique ou Caroline. Bem, pessoal, para economizar aqui tempo, eu já coloquei as declarações que nós vamos utilizar para responder a questão, tá? Então, nós temos aqui um conjunto de declarações e vamos usar o método da contradição. Bem, pessoal, antes disso, vamos anotar na questão quantas pessoas a questão disse que mentiram e quantas pessoas falaram a verdade. Bem, das 5, eu tenho um que mente e 4 que falam a verdade. Então, anota aí, ó. Das 5, eu vou ter uma que mente, uma pessoa que mente, legal, e vou ter 4 pessoas que falam a verdade. Lembrando que nem sempre vai ser assim, tá? A questão pode dizer que um falou a verdade, 4 mentiram, pode ser 2 verdades e 3 mentiras, enfim, quem vai te dizer isso é a questão, tá bom? Então, olha só, método da contradição. Professor, quando é que eu posso usar esse método? Pessoal, é aconselhável usar o método da contradição sempre que a questão te der um conjunto de declarações e ela disser que tantas pessoas mentiram e tantas pessoas falaram a verdade. Então, sempre que a questão disser
trouxer um conjunto de declarações e disser também que você tem uma quantidade de mentiras e uma certa quantidade de verdades, pode usar o método da contradição sem medo de ser feliz, tá? Basta você aplicar esse método de forma correta, de forma adequada, tá, pessoal? De forma adequada, o método adequado. Bem, professor, em que consiste essa contradição? A contradição consiste em você encontrar pessoas que se contradizem. Ou seja, quando uma estiver mentindo, a outra necessariamente falará a verdade. Então, em uma contradição, necessariamente um vai mentir e o outro vai falar a verdade. É sempre isso, pessoal. Em uma contradição, tem um que mente e tem um que fala a verdade, tá? Geralmente, pessoal, onde é que está essa contradição? Você pode encontrar várias contradições no texto, mas geralmente aquela contradição mais direta é quando uma pessoa chama a outra de mentirosa. Sempre que uma pessoa chama a outra de mentirosa, não tem para onde correr. Entre aquele que acusou e o acusado, haverá um que vai mentir e haverá outro que falará a verdade. É sempre isso. Uma pessoa chama a outra de mentirosa. Tem um que mente, tem outro que fala a verdade. Ou seja, entre aquele que acusa e o acusado. Tudo bem? Professor, é sempre essa contradição? Não, você pode encontrar outras, mas é a mais objetiva, é a mais direta. Chamou fulano de mentiroso? Aquele que acusou e o que está sendo acusado, entre eles tem um que vai mentir e tem outro que vai falar a verdade, tá bom? Então lê o texto aqui, vamos pegar a contradição, vai. Olha só, pessoal, o Guilherme disse, não foi eu, a Thelma disse que foi o Alexandre disse que foi a Carol e o Henrique disse a Thelma mentiu, marca isso. Pessoal, o que o Henrique disse? Que a Thelma mentiu. O Henrique está chamando a Thelma de mentirosa. Conclusão, sempre que uma pessoa chama a outra de mentirosa, entre aquele que acusa e o acusado, você vai ter uma mentira e uma verdade. Perdão. Então, como o Henrique disse que a Thelma mentiu, pessoal, significa que há uma contradição entre quem? Entre o Henrique e a Thelma. Ou seja, há uma contradição no que eles falam, tá bom? No que a Thelma fala e no que o Henrique fala. Porque o Henrique disse que a Thelma era mentirosa. Então, você já anota aqui, ó. Tem uma contradição entre o Henrique e a Thelma. Vou até te mostrar, pessoal, por que eles são contraditórios. Ó. Presta atenção. Tem uma mentira e uma verdade entre eles. Já marquei. Olha só, suponha que a Thelma seja uma pessoa mentirosa. Ó. Deixa eu só te mostrar aqui. Suponha que a Thelma seja mentirosa, tá? Aceita que a Thelma é mentirosa. Pronto, uma hipótese. Pronto, a Thelma é mentirosa. O que o Henrique está dizendo? A Thelma mentiu. Pessoal, pela nossa hipótese, a Thelma mentiu? Mentiu. Então, como o Henrique disse que a Thelma mentiu, realmente a Thelma está mentindo. Ou seja, o Henrique está falando a verdade. Então, se a Thelma mente, o Henrique fala a verdade. Perceba que há uma contradição. Vamos supor agora que a Thelma está falando a verdade. Pronto, pessoal, a Thelma não mente mais. A Thelma fala o quê? Verdade. Então, tudo que a Thelma diz agora é verdade. Lê o que o Henrique está dizendo. O que o Henrique disse? A Thelma mentiu. Pessoal, agora a Thelma está mentindo? Não, a Thelma está falando o quê? A verdade. Se a Thelma está falando a verdade e o Henrique disse que ela está mentindo, na verdade, quem é que está mentindo? O Henrique, né? Então, nesse caso, o Henrique é mentiroso. Ou seja, pessoal, isso é dedução lógica. Se uma pessoa chama a outra de mentirosa, com certeza, só entre os dois, só um está falando a verdade, né? Então, chamou de mentiroso? Aquele que acusa e o acusado, entre eles, tem uma mentira e uma verdade, beleza? Então, perceba, verdade e mentira e verdade. Os dois nunca falam a verdade, os dois nunca mentem. É sempre uma verdade e uma mentira. Beleza, pessoal, vamos lá. Estou explicando aqui passo a passo. Quando a gente for fazer as outras questões, você vai perceber que a gente vai dar uma acelerada, né? Então, olha só. Há uma contradição entre o Henrique e a Thelma. Pessoal, se eu sei que há uma contradição entre o Henrique e a Thelma, eu sei que entre eles há uma mentira e uma verdade. Aí presta atenção no bizu aqui, ó. Tem uma contradição entre a Thelma e o Henrique. Risque momentaneamente o nome da Thelma, risque momentaneamente o nome do Henrique. Então sai a Thelma, sai o Henrique. Pessoal, o que tem entre eles dois? Entre eles dois tem o quê? Tem uma mentira e uma verdade. Então você vem aqui em cima, risca, ó, uma mentira, uma verdade. Então risquei o nome da Thelma e do Henrique. Como entre eles tem uma mentira e uma verdade, eu risquei uma mentira e uma verdade. Pergunta. Quem foi que sobrou aqui, pessoal? Quem sobrou? O Guilherme, o Alexandre e a Caroline. Então sobraram 3 pessoas. Guilherme, Alexandre e Caroline. E o que restaram aqui? Restaram 3 verdades. Pessoal, dedução lógica. Se sobraram 3 pessoas e sobraram 3 verdades, o
que isso significa? Que é uma verdade para cada um, ou seja, é uma verdade para o Guilherme, é uma verdade para o Alexandre e é uma verdade para Caroline, porque eu já risquei os contraditórios. Risquei os contraditórios, Thelma e Henrique, risquei uma mentira e uma verdade. Como só sobraram Guilherme, Alexandre e Caroline, e sobraram 3 verdades, ou seja, uma verdade para cada um. Conclusão, Guilherme fala a verdade, Alexandre fala a verdade, Caroline fala a verdade. Incontestavelmente, essas 3 pessoas que eu marquei, elas falam a verdade. O que você vai fazer agora? Você só tem que saber quem pegou o bolo, né? Só vamos saber quem pegou o bolo. Então, o que a gente faz aqui, pessoal? Simplesmente a gente vai ler a declaração da pessoa, considerando que aquilo é verdade. Então, olha só, pessoal. O Guilherme fala ou não fala a verdade? Fala. O que o Guilherme disse? Não foi eu. Pessoal, se o Guilherme fala a verdade e ele está dizendo que não foi ele, ponto final. Não foi ele. Então, não foi o Guilherme que pegou o bolo, já que ele fala a verdade e está dizendo que não foi ele. Beleza. Leia a Caroline. Vai, vamos aqui na Caroline. A Caroline disse, o Guilherme disse a verdade. Pessoal, o Guilherme disse a verdade. A Carol não fala a verdade? Fala. O Guilherme falou a verdade? Falou. Então a Carol também falou a verdade. Não tem contradição alguma. Então, li o Guilherme, li a Carol. Leia agora o Alexandre. Pessoal, o Alexandre fala ou não fala a verdade? Fala. O que o Alexandre está dizendo? Carol pegou o bolo. Pessoal, se o Alexandre fala a verdade e ele está dizendo que a Carol pegou o bolo, ponto final. A Carol pegou o bolo. Tudo bem? Então ele falou, ó, Carol pegou o bolo. Isso não é verdade? É. Então Carol pegou o bolo. Então resposta, pessoal, resposta sai daqui, ó. Caroline pegou o bolo. Então quem pegou o bolo? Caroline. Portanto, alternativa correta, gabarito, letra E. O Alexandre fala a verdade, ele disse que foi a Carol. Verdade. Então Carol pegou o bolo, né? Resposta, Caroline, gabarito, letra E. Beleza. Mas se a questão perguntasse quem pegou o bolo e quem mentiu, né? Se a questão perguntasse quem pegou o bolo e quem mentiu, agora dá para você descobrir quem mentiu, porque você já sabe quem pegou o bolo, né? Então vamos lá, pessoal. Quem pegou o bolo? Caroline. Vamos ler os outros 2 aqui para saber quem mentiu. Vai. O que a Thelma disse? A Thelma falou, o Alexandre pegou o bolo. Pessoal, foi o Alexandre que pegou o bolo? Não. Foi quem? Foi a Carol. Então significa que a Thelma está mentindo. Então, a Thelma disse que foi o Alex que pegou o bolo. Não, não foi o Alex, foi a Carol. Então a Thelma mentiu. E o Henrique disse, a Thelma mentiu. Pessoal, a Thelma, ela está mentindo? Está. Então o Henrique falou a verdade. Então perceba que eu tenho aqui, ó, Guilherme falando a verdade, Thelma mentindo, Alexandre falando a verdade, Henrique falando a verdade e Caroline falando a verdade. É justamente o que a questão fala aqui, ó. Das 5 pessoas, uma mente e 4 falam a verdade. Eu tenho uma mentira e 4 verdades. Então, pessoal, quem pegou o bolo? Quem pegou o bolo foi a Carol. Mas quem mentiu, pessoal? Quem mentiu foi a Thelma, né? A banca poderia perguntar isso. Quem pegou o bolo e quem mentiu? Ou quem mentiu e quem pegou o bolo, respectivamente, né? Geralmente a FCC ela faz muito essas perguntas, beleza? Se você é aquele aluno que estudou comigo e aprendeu a resolver pelo método da tabela, vai fundo. Se você consegue resolver rápido, tranquilamente. Se não, aconselho você a aprender esse método aqui. Você pensa um pouco mais, porém, ele é bem mais rápido. Tá bom, pessoal? Então, saindo da questão, vamos agora para a nossa questão de número 7. É justamente sobre essa parte de falar a verdade e descobrir determinada característica. É justamente onde eu quero chegar, tá bom? Então, olha só, questão 7, Sabesp, cargo aí de técnico, concurso de 2014. Vamos lá, pessoal, continua comigo, não sai da telinha, tá bom? Questão da Fundação Carlos Chagas, concurso aí de 2014, né? Olha só o que a questão diz. Alain, Beto, Caio e Décio são irmãos e foram interrogados pela própria mãe para saber quem comeu sem autorização o chocolate que estava no armário. Então perceba que é FCC. Ou monta a questão falando de confusão por bolo ou é de chocolate. É sempre comida, né? Bem, pessoal, brincadeiras à parte, volta aqui para a leitura. Então, Alain, Beto, Caio e Décio, um deles comeu sem autorização o chocolate que estava no armário. Bem, sabe-se que apenas um dos 4 comeu chocolate e que os outros irmãos sabem quem foi. Os outros irmãos sabem quem foi. A mãe perguntou para cada um quem cometeu o ato, ao que recebeu as seguintes respostas. Então, o que o Alain diz?
O Alan disse que foi o Beto disse que foi o Caio disse que o Beto mente. Olha só, pessoal, se você pegou uma questão de verdades e mentiras, uma pessoa chama a outra de mentirosa. Opa, tem contradição. Olha só, o Caio disse que o Beto mente. Então significa que entre o Caio e o Beto existe uma contradição. Ou seja, entre eles, um vai mentir e o outro vai falar a verdade. Professor, é sempre quando chama o outro de mentiroso? Não, você pode encontrar outras contradições. Mas sempre quando vem uma pessoa chamando a outra de mentirosa, eu aconselho você a ir por aí. Porque é como se fosse um bizu, né? Algo que fica na sua cabeça e você vai direto no comando da questão. Tá bom? Então o Caio disse que o Beto mente e o Décio disse que não foi ele. Beleza. A pergunta é, o irmão que fala a verdade e o irmão que comeu o chocolate são respectivamente. Olha só, pessoal. A questão está perguntando qual é o irmão que fala a verdade e qual é o irmão que comeu o chocolate. Professor, ele não me deu a quantidade de mentiras e verdades. Deu. Só que essa informação está o quê? Implícita. Pessoal, são quantos meninos aqui? Quantos irmãos? 4. Quando a banca pergunta, dos irmãos, quem é aquele que fala a verdade? Se eu pergunto, dos 4, quem é o irmão que fala a verdade? O que fica subentendido? Que só um está falando a verdade e o restante está mentindo. Então isso aqui, pessoal, é uma informação que é uma informação implícita. Tá, ó, o irmão que fala a verdade e o irmão que comeu o chocolate. Ou seja, está subentendido que só um fala a verdade e o restante está o quê? Mentindo. Então, conclusão, nesse caso, eu vou ter uma verdade e 3 mentiras. E já vamos jogar aqui no texto, né, pessoal? Nesse caso, nós teremos uma verdade e 3 mentiras. Beleza, show de bola. Perceba que eu acabei repetindo aqui a questão, né? Só esse trechinho. Ah, beleza, isso aqui a gente já leu. A questão quer saber, aquele irmão que fala a verdade, o irmão que fala a verdade e o irmão que comeu o chocolate são respectivamente. Ou seja, ele quer na ordem, quem fala a verdade e quem comeu o chocolate. Aí você me pergunta, professor, nesse caso, como é que eu vou resolver essa questão? Eu primeiro descubro quem fala a verdade, quem comeu o chocolate, ou é primeiro quem comeu o chocolate, quem fala a verdade? Bem, se você ficar na dúvida por onde você começa, professor, eu vou começar por quem fala a verdade, porque ele é o primeiro nome. Cuidado! Sempre que tiver mais de uma pergunta, você tem que olhar qual é o bate-papo nas declarações. Ou seja, a conversa é sobre o quê, né? Então eu tenho mais de uma pergunta. Pessoal, a conversa é sobre o quê? Eu traduzi aqui o que cada pessoa estava dizendo. O Alan disse, foi o Beto o quê? Que comeu o chocolate. O Beto disse, foi o Caio o quê? Que comeu o chocolate. O Caio disse que o quê? Que o Beto mente e o Décio disse que não foi ele o quê? Que comeu o chocolate. Então eu peguei o texto e só dei uma modificada, mas o significado é o mesmo, tá? Então perceba que a conversa é sobre quem comeu o chocolate. Então, independentemente aqui da ordem, pessoal, o primeiro passo vai ser descobrir quem comeu o chocolate. Professor, mas é o segundo nome. Não tem problema. Mas como a conversa é sobre o chocolate, primeiro você descobre quem comeu o chocolate. Depois de que você descobrir quem comeu o chocolate, você descobre quem estava falando a verdade. Beleza, pessoal? Independentemente da ordem. Beleza? Até porque, como é que você vai saber quem está mentindo e quem está falando a verdade se você não sabe quem comeu o chocolate? Beleza? Então, o primeiro passo, descobre quem comeu o chocolate, preenche aqui, ó, é o segundo nome, depois você descobre quem está falando a verdade, preenche o primeiro nome. Bacana? Porque ele pediu respectivamente. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, como eu tenho uma quantidade de mentiras e verdades, eu vou usar o método da contradição. Pessoal, em que consiste esse método? Contradição, ou seja, descobrir quando uma pessoa está mentindo, a outra necessariamente estará falando a verdade. Eu falei que você pode ter mais de uma contradição, mas aquela contradição mais direta é quando uma pessoa chama a outra de mentirosa. Sempre que uma pessoa chama a outra de mentirosa, entre quem acusa e o acusado haverá uma mentira e uma verdade. Note que o Caio diz que o Beto é mentiroso. Pessoal, se o Caio diz que o Beto mente, conclusão, entre o Caio e o Beto há uma contradição. Ou seja, entre o Beto e o Caio haverá um que vai mentir e outro que vai falar a verdade. Ou seja, pessoal, entre o Beto e o Caio tem uma contradição. Então marca aqui, ó, Beto, Caio. Aí o que eu faço? Para eu não me confundir, eu risco o nome dessas pessoas. Ou seja, como eu sei que tem uma contradição entre o Beto e o Caio, eu vou riscar o Beto e o Caio.
eu venho aqui e risco uma mentira e uma verdade. Então sai, ó, Beto e Caio, sai uma mentira e uma verdade. Pessoal, quem que sobrou? Sobrou o Alan e sobrou o Décio. Sobrou o Alan e sobrou o Décio. E o que que restaram aqui? Duas mentiras. Então, pessoal, dedução lógica. Se sobraram duas pessoas, Alan e Décio, e sobraram duas mentiras, qual é a conclusão? Que é uma mentira para cada um. Ou seja, é uma mentira para o Alan e uma mentira para o Décio. Professor, o Beto e o Caio, nós já riscamos, ó, mentira e verdade, riscamos o nome dos dois. É o que sobra. Alan e Décio, duas mentiras, ou seja, é uma mentira para o Alan e é uma mentira para o Décio. Ou seja, pessoal, incontestavelmente o Alan mente, incontestavelmente o Décio também mente. Geralmente, pessoal, quando a gente tem mais mentiras, geralmente a questão dá mais trabalho. Por quê? Porque se é mentira, você tem que ficar negando toda hora que a pessoa está falando. Então, se aquilo é mentira, o que vai ser verdade? A negação daquilo, né? Ó, a negação daquilo é que é verdade. Ou seja, o Alan, ele mente. O que o Alan disse? Que foi o Beto. Mas o Alan não mente? Então pensa assim, ó. O Alan diz, foi o Beto. Isso é mentira. Então o que é verdade? Que não foi o Beto. Ou seja, não foi o Beto que comeu o chocolate. Grava isso. Se for mentira, você nega. Ó. Foi o Beto? Mentira. Então o que é verdade? Que não foi o Beto. Ou seja, o Beto não comeu o chocolate. Então o Beto aqui já se safou. Né? O Beto não comeu o chocolate. Pessoal, qual é o segundo nome que fala no Beto? Ó? A alternativa que tem um segundo nome sendo Beto é a letra B. Como eu sei que o Beto não comeu o chocolate, eu já posso eliminar essa alternativa. Beleza? Ah, professor, a letra A. A letra A não, ele está como primeiro nome. É como se ele estivesse associando quem diz a verdade. Tá bom? Já li o primeiro mentiroso e descartei. Pega aqui o Décio. O que é que o Décio disse? Não fui eu. Pessoal, o Décio não mente. Olha só, o Décio disse, não fui eu. Mas ele não está mentindo? Está. Então o que é verdade? Que foi ele. É como se você dissesse assim, ó. Décio não comeu chocolate. Décio não comeu chocolate. Isso é mentira. Pessoal, qual é a negação de que o Décio não comeu chocolate? O Décio comeu chocolate. Então entenda, o Décio disse que não foi ele. Como ele está mentindo, conclusão, foi ele. Ou seja, pessoal, o Décio comeu chocolate. Conclusão, o Décio comeu o chocolate. Beleza, pessoal? Décio comeu chocolate. Então tem que ter o segundo nome, ó. Quem comeu chocolate? Décio. Então já coloco aqui, ó. Décio comeu chocolate. É o segundo nome. Pessoal, o segundo nome que tem o Décio, ou é a letra A ou é a letra E. Então você já pode eliminar a letra C, já pode eliminar a letra D. Agora, basta descobrir quem falou a verdade. Pessoal, quem comeu chocolate? Décio. Vai. O que o Beto disse, pessoal? O Beto disse, foi o Caio. Pessoal, foi o Caio? Não, foi quem? Foi o Décio. Então o Beto está mentindo. Aí o que o Caio disse? O Beto mente. Pessoal, o Beto está mentindo? Está. Então o Caio está falando a verdade. Conclusão, pessoal. 2-4. Quem fala a verdade? O Caio e o Alan e o Beto e o Décio mentem. Não é isso? Ou seja, como a questão perguntou, quem fala a verdade, quem comeu o chocolate? Pessoal, dos 4, quem falou a verdade? Quem falou a verdade foi o Caio. E quem comeu chocolate? Quem comeu chocolate foi o Décio. Portanto, nossa resposta, Caio e Décio. Pessoal, Caio e Décio. Caio e Décio, gabarito, letra E. Tá bom? Letra E de esperança. Gabarito, letra E. Bacana, pessoal? Então, a questão que você pode resolver rápido. A gente leva um pouco mais de tempo, que a gente vai explicando tudo didaticamente. Mas você tem que pensar no tempo de prova, tá? Percebeu que tem uma contradição? Opa, risca o nome dos dois, risca uma mentira e uma verdade. Observa quem restou e atribui os demais valores para essas pessoas. Se estiver falando a verdade, lê e já tira uma conclusão. Se estiver mentindo, você nega o que a pessoa está dizendo, né? Sempre que é mentira, você tem que negar para encontrar a verdade. Tá bom? Então, portanto, gabarito, letra E. Caio falou a verdade e Décio comeu o chocolate. Beleza? Pessoal, vamos agora para a nossa questão de número 8. Uma questão aí da FCC, concurso do TRF, terceira região 2016. Acompanha comigo essa questão. Questão bem interessante, tá bom, pessoal? Olha só o que ela diz. Vamos lá, pessoal. Questão 8. TRF, terceira região, né? Bem, a questão fala o seguinte. Concurso 2016.
5 amigos possuem idade de 17, 18, 19, 20 e 21 anos. Beleza. A respeito de suas idades, eles dizem, o Antônio diz, tenho 17 anos, o Beto diz, nasci antes do que Ernesto, o César diz, tenho 18 anos, o Dario, devia ser Dário, né? O Dario diz, sou mais novo do que César, e o Ernesto diz, tenho 20 anos. Beleza, então olha só, pessoal, vamos associar aqui as idades. Um tem 17, o outro tem 18, 19, 20 e 21. Cada um deu uma declaração. O Antônio disse uma coisa, o Beto, o César, deveria ser Dário, mas está Dario aqui, né? E o Ernesto diz outra. Beleza. Sabendo-se que apenas um dos 5 mentiu. Então, olha só, pessoal. Dos 5, quantos mentiram? Só um, ó. Sabendo-se que apenas um dos 5 mentiu. Ou seja, pessoal, nesse texto, eu vou ter uma mentira e 4 verdades. Nós teremos uma mentira e 4 verdades. Daí a pergunta é, a soma das idades de Beto e Ernesto em anos é igual a... Pessoal, a questão só quer que você some as idades de quem? Do Beto e do Ernesto. Então a questão não quer saber do Antônio, do César e do Dario. A questão quer a soma das idades do Beto e do Ernesto. Bem, eu vou resolver essa questão por um caminho. Pode ser que se você utilizasse outro caminho, você chegaria à mesma resposta. Então, repetindo, eu vou resolver a questão por um caminho. Poderia ser que você fosse por outro caminho e mesmo assim encontrasse a resposta. Por quê? Porque a questão só quer que você some as idades do Beto e do Ernesto. Então, descobrir a idade dos dois, ponto final, marca a alternativa e responde. O importante é que na tua avaliação você não encontre informações que se contradizem. O que seriam informações que se contradizem? 2 pessoas com 17 ou 2 pessoas com 18, ou seja, mais de uma pessoa com a mesma idade. Porque se você testou uma hipótese, descobrir que tem mais de uma pessoa com a mesma idade, você vai acabar se embaralhando, tá bom? Então olha só, pessoal, peguei essas informações, a questão é que você some as idades do Beto e do Ernesto. Então vamos anotar aqui, Beto e Ernesto. Soma dos dois. Beleza, pessoal. Então vamos aqui devagarinho. Vamos aqui devagarinho. Já tenta associar essas informações aqui da questão rapidinho. Vamos lá. Acompanha comigo aí. Beleza, pessoal? Estamos de volta. Então vamos lá. Pega aí a questão, a soma das idades do Beto e do Ernesto. Pessoal, vamos aqui associar as idades. Vai comigo. Então, tem um 17, 18, 19, 20, 21. Vamos lá. 17, 18, 19, 20 e 21. Bacana, show de bola. Bem, pessoal, vamos lá dar uma lida aqui nas informações. Se você quiser supor, por exemplo, já que a questão falou que só aumente, ó, você vai ter uma mentira e 4 verdades. Você pode fazer por teste de hipótese. Por exemplo, suponha que o Antônio está mentindo, aí decifra os outros falando a verdade. Se você encontrar mais de uma pessoa com a mesma idade, é porque aquela tua hipótese está errada. Aí você passa para outra pessoa. Ou seja, eu tenho 5 pessoas, eu teria que fazer 5 tentativas. Poderia ser que eu encontrasse a resposta de primeira ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma lida nas declarações, vou supor que uma delas é verdade e vou observar quais são as que se contradizem, tá bom? Então, por exemplo, ó, olha para o Antônio. O que é que o Antônio disse? Tenho 17 anos. Aí pula o Beto. O César diz, tenho 18 anos. Então, olha só, o Antônio está dizendo que tem 17, o César está dizendo que tem 18 e o Ernesto está dizendo que tem 20. Beleza. As informações mais embaralhadas são a do Beto e do Dário, né? Do Dario. Então, olha só, o Antônio diz que tem 17, o César diz que tem 18, o Ernesto diz que tem 20 anos. Lê o que o Dário está dizendo, o Dario, né? Sou mais novo do que César. Pessoal, suponha que o César esteja falando a verdade, ó. O César diz que tem o quê? 18 anos. Se o Dario está dizendo que é mais novo do que o César, a única possibilidade para o Dario ser mais novo que o César é que ele tem uma idade menor que 18. A única idade menor que 18 seria o quê? 17. Então, preste atenção. Se você assumir... Preste atenção que isso aqui é o pulo do gato. Se você assumir que o César está falando a verdade, você vai encontrar uma contradição entre o Antônio e o Dário, ou Dario.
Como assim, professor? Supõe, vai. Pessoal, isso aqui é uma hipótese. Suponha, coloca até aqui, ó, hipótese. Suponha que o nosso amigo César esteja falando a verdade. O que o César disse? Tenho 18 anos. Suponha que isso é verdade. O Antônio disse, tenho 17. Beleza. Aí o Dario falou, sou mais novo do que César. Pessoal, se o César tem 18 anos, o Dario, para ser mais novo do que César, ele tem que ter o quê? 17. Ou seja, indiretamente, tem duas pessoas falando que tem 17 anos. Ou seja, o Antônio está dizendo que tem 17 e o Dario, dizendo que é mais novo que César, também está dizendo que tem 17. Ou seja, o Antônio disse que tem 17 e nas entrelinhas o Dario também está dizendo que tem 17. A pergunta é, eu posso ter mais de uma pessoa com 17 anos? Não. Conclusão, existe uma contradição entre o Antônio e o Dario. Existe uma contradição entre o Antônio e o Dario. Beleza, pessoal? Ah, professor, se existe uma contradição entre o Antônio e o Dario, o que você pode fazer? Risque o nome dos dois, ó. Nós supomos que isso aqui é verdade, né? Então, risca o nome aí do Antônio, risca o nome do Dario. Se tem uma contradição, pessoal, entre eles, o que eu posso dizer? Que entre eles tem uma mentira e uma verdade. Aí você me pergunta, professor, e se os dois estiverem mentindo? Impossível, pessoal. Como é que os dois vão mentir? Eu só posso ter um mentiroso. Então tem uma contradição entre eles, porque indiretamente os dois estão dizendo que tem 17 anos. Os dois estão dizendo que tem a mesma idade. Beleza? Então risquei o Antônio e o Dario, tem uma contradição. Já risquei uma mentira e uma verdade. Pessoal, se eu risquei uma mentira e uma verdade entre eles, quem que sobrou? Sobrou o Beto, sobrou o César e sobrou o Ernesto. Ou seja, Beto, César e Ernesto. E o que restaram para eles? 3 verdades. Então, se sobraram 3 pessoas e sobraram 3 verdades, qual é a dedução lógica? Que é uma verdade para cada um. Ou seja, pessoal, é uma verdade para o Beto, é outra verdade para o César, nós já supomos que ele falava a verdade, e outra verdade para quem? Para o Ernesto. Pronto. Então, é uma verdade para cada um. Beleza, professor. O que eu vou fazer agora, né? Meus amigos, o que interessa aqui é somar a idade do Beto e do Ernesto. Tem ou não tem contradição entre esses dois? Tem. Depois a gente descobre quem estava mentindo e quem estava falando a verdade. Mas o que me interessa é a idade do Beto e do Ernesto. Nós acabamos de descobrir que o Beto fala a verdade, acabamos de descobrir que o César fala a verdade e acabamos de descobrir que o Ernesto fala a verdade. Com isso, pessoal, já consigo extrair as idades. Ó. Conclusão, a gente já extrai as idades. Pessoal, o Beto não fala a verdade? Fala. O que o Beto está dizendo? Nasci antes do que Ernesto. Beleza. Primeiro você tem que descobrir a idade do Ernesto para descobrir a idade do Beto. Tudo bem. O César fala a verdade. O que o César disse? Tenho 18 anos. Se isso é verdade, César tem 18 anos. O Ernesto fala, tenho 20 anos. O Ernesto não fala a verdade? Fala. Então o Ernesto tem 20. Olha só. César diz a verdade, tem 18. Verdade. Ernesto fala a verdade, diz que tem 20. Verdade. Então já tem o César com 18 e o Ernesto com 20. Cuidado! Cuidado! Com o que, professor? Cuidado com essa informação aqui, ó. O Beto diz, nasci antes do que Ernesto. Pessoal, quando o Beto diz que ele nasceu antes do que Ernesto, o Beto está dizendo que ele é mais velho que o Ernesto. Porque se você nasceu antes de alguém, você é mais velho que alguém. Não é isso? Ó? Então, cuidado com essa informação. O Beto diz, nasci antes do que Ernesto. Quando o Beto diz que ele nasceu antes do que Ernesto, o Beto está dizendo que ele é mais velho que o Ernesto. Cuidado, tá? Vi gente confundindo com mais novo. Não, é mais velho. Porque se você nasce antes de alguém, você é mais velho que essa pessoa. Se o Beto diz que nasceu antes do que Ernesto, verdade. Beto nascendo antes do que Ernesto, o Beto é mais velho que o Ernesto. Pessoal, o Ernesto tem que idade? 20 anos. Se o Beto nasceu antes dele, ou seja, se o Beto é mais velho que o Ernesto, a única idade que é acima de 20 é 21. Ou seja, pessoal, a gente acaba de descobrir que o Beto tem 21 anos. Tudo bem? Muita gente errou essa questão porque confundiu o mais velho com o mais novo. Você diz que nasceu antes, você está dizendo que é mais velho. Ou seja, se o Ernesto tem 20, o Beto só pode ter 21. Bem, a questão só quer o somatório das idades, pessoal. Por isso que eu falei, independente do caminho que você utilizar. O Beto, pessoal, ele tem que idade? O Beto tem 21, nesse caso, e o Ernesto teria o quê? 20. Como a questão pediu o somatório, 21 mais 20, isso aqui é igual a 41. Então, resposta 41. 41 é a nossa resposta.
Portanto, alternativa correta, somatório 41, gabarito letra C e letra C de concurseiro. Tá bom, pessoal? Então, questão 8, gabarito letra C. Nada de letra C de chute, tá? Letra C de certeza que você vai acertar essa questão. Tá bom? Questão 8, bacana. Professor, e se eu quisesse descobrir a idade do Antônio e do Dario? Bem, aí aqui você ia ter que supor uma idade para cada pessoa. Por quê? Porque como eles estão dizendo a mesma coisa, você pode ter o Antônio mentindo e o Dario falando a verdade. Ou você pode ter o Antônio falando a verdade e o Dario mentindo. O que eu aconselho você fazer, né? Eu aconselho você fazer o seguinte, eu aconselho você supor quem está mentindo e quem está falando a verdade. Então, por exemplo, ó, suponha que o Antônio esteja mentindo. Então, aqui é uma hipótese, tá? Nós estamos supondo que o Antônio está mentindo. Pessoal, o que o Antônio disse? Tenho 17 anos, tenho 17 anos. Se isso é mentira, então é porque o Antônio não tem 17 anos. Eu sei que já saiu a idade de 18, 20 e 21. Então, para o Antônio e o Dario, ou sobrou 17 ou sobrou 19. Se o Antônio mente, pela nossa hipótese, o Dario só pode estar falando o quê? A verdade. Então, o que eu teria nesse caso? O Dario falando a verdade. Ele, sou mais novo do que César. Se o César tem 18 e o Dario é mais novo, então o Dario só poderia ter 17. Aí sairia a idade de 17. E para o Antônio, que foi o cara que mentiu, sobraria o quê? 19. Então, se o Antônio mentir, o Dario vai ter 17 e o Antônio vai ter 19. Professor, e se for o contrário? Independentemente, pessoal. Independentemente. Se você tivesse aqui, por exemplo, o Antônio falando a verdade, o Dario estaria o quê? Mentindo, né? Ó, porque tem uma contradição entre eles. Suponha esse cara falando a verdade. Suponha esse cara mentindo. O que aconteceria? O Antônio disse, tenho 17, não é verdade? É, o Antônio teria 17. O Dario disse, sou mais novo do que César. Mentira, então o Dario não tem 17, o Dario só poderia ter 19. Ou seja, pessoal, independentemente se o Antônio tem 17 ou 19, se o Dario tem 17 ou 19, o que importa é somar as idades do Beto e do Ernesto. O somatório, 21 mais 20, isso aqui vai dar 41. Ou seja, pessoal, nessa questão, você não precisaria saber dos dois quem estava mentindo ou quem estava falando a verdade. Bastaria saber que entre eles há uma contradição. Tá bom, pessoal? Há uma contradição entre quem? Há uma contradição entre o Antônio e o Dario. Tá bom? Então, só marcar aqui, contradição entre o Antônio, contradição, e colocar Antônio, contradição entre o Antônio e Dario. Contradição. Bacana, pessoal? Show de bola esse tipo de questão. Então, percebeu, tem a quantidade de mentiras. Tantos estão mentindo, tantos estão falando a verdade. Já busca logo uma contradição, marca ali quem que se contradiz, risca uma mentira ou uma verdade, observa quem sobrou e atribui os determinados valores que restaram, tá bom? E aí, com isso, você vai tirando as conclusões. Tranquilo, pessoal? Então, a gente vai encerrando aqui a questão de número 8. Vamos agora resolver a questão de número 9 e a questão de número 10. Duas questões de matemática, tá, pessoal? Uma questão do concurso de 2015, TRT da 9ª região, e outra questão, concurso de 2015, só que do cargo de metrô de São Paulo, concurso de metrô de São Paulo, cargo aí de agente, tá bom? Então, olha só, essa questão eu já cheguei a fazer, mas a questão 10 é inédita, eu não gravei resolução da questão 10 ainda. Então, a 9 serve como revisão, a 10 seria uma questão inédita sobre MMC, tá bom, pessoal? É um tema que vem... MMC, pessoal, em concurso de TRT, foi muito cobrado em 2007, 2008, até 2010. 2011, 2012, 2013 deu uma esfriada nesse assunto e a partir de 2014 o assunto voltou a ser cobrado. Então é muito comum aparecer uma questão falando de MMC, uma questão falando de MDC e é um tema relativamente simples que você tem que dominar no dia da prova, tá bom? Bem, antes de a gente resolver questões de MMC, deixa eu só anotar um bizuzinho aqui para você aprender a identificar quando que a questão é de MMC, tá? Então vou colocar aqui, pessoal. Para identificar se uma questão é de MMC, anota aí, qual é o bizu, né? Questões de MMC. Geralmente ela possui 3 características básicas. Questões de MMC, não é só para você somar e subtrair fração. Geralmente você tem 3 características básicas. Que características são essas, né? Primeira característica de uma questão de MMC. Vamos lá. Questões de MMC, pessoal, elas transmitem ideia de tempo, tá? Questões de MMC, elas transmitem ideia de
tempo. Ideia de tempo. Questões de MMC transmitem ideia de coincidência. Transmitem ideia de coincidência. Então, transmite ideia de tempo, ideia de coincidência. E geralmente a pergunta é, quando que algo volta a acontecer? Ou seja, quando ocorrerá novamente? Quando algo ocorrerá novamente? Geralmente a pergunta é essa. Então, pessoal, a situação mais ou menos é a seguinte, né? Imagine que você faça uma visita a uma determinada pessoa, né? São 3 amigos que visitam uma quarta pessoa. Tem um amigo que visita esta pessoa específica de 2 em 2 semanas. O outro amigo visita essa mesma pessoa de 3 em 3 semanas. E o outro amigo visita esse mesmo amigo de 4 em 4 semanas. Então tem um quarto amigo, esse amigo é visitado por um deles de 2 em 2 semanas, o outro visita de 3 em 3 semanas, o outro visita de 4 em 4 semanas. Aí imagine que a questão fala, ó, hoje essas pessoas coincidiram de visitar esse amigo em comum no mesmo dia. Então eles coincidiram de visitar esse amigo em comum no mesmo dia, no caso, hoje. A pergunta é, depois de quantos dias ou depois de quantos meses esses amigos voltam a se encontrar? Ou seja, quando é que esses amigos voltam a coincidir, a visitar esse quarto amigo no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo momento? Então, geralmente a pergunta é essa. O que eu acabei de falar, pessoal, transmite ou não transmite ideia de tempo? Ó? Perceba que tem um que visita de 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas, 4 em 4 semanas. Não é isso? Ideia de tempo. Eles coincidiram de visitar esse amigo em comum no mesmo dia, no caso, hoje. A pergunta é, quando é que eles voltam a coincidir? Quando é que eles voltam a se encontrar? Voltam a visitar esse quarto amigo em um mesmo momento? Então, quando algo ocorrerá novamente? Geralmente a pergunta é essa. Ou seja, você tem esse tripé, você tem essas 3 características. Ideia de tempo, de coincidência, quando que algo volta a ocorrer, quando que as pessoas voltam a se encontrar, enfim, tá bom? Então a ideia basicamente é essa. Pode ser envolvendo pessoas, enfim, pessoal, você tem uma infinidade de questões sobre MMC e MDC, mas a essência básica é essa. MMC transmite ideia de tempo, coincidência, quando que algo volta a acontecer. E MDC, professor, eu ainda vou explicar no nosso próximo vídeo. Por aqui a gente vai ficar com MMC, tá bom? Então, vamos aqui resolver a questão de número 9. Preste atenção no que ela diz, ó. Questão 9, TRT 2015. A questão fala o seguinte, pessoal. Concurso aí do TRT 2015, cargo de analista judiciário, tá? Então, olha só, a questão fala o seguinte. Para um evento promovido por uma determinada empresa, uma equipe de funcionários preparou uma determinada... não tem sido determinada, né? Para um evento promovido por uma determinada empresa, uma equipe de funcionários preparou uma apresentação de slides, bacana, que deveria transcorrer durante o momento da confraternização, bacana. Tal apresentação é composta por 63 slides e cada um será projetado no telão por exatos 10 segundos. Então, olha só, pessoal, a questão está falando que você tem 63 slides e cada slide tem uma duração de 10 segundos. São 63 slides, cada slide dura 10 segundos. Foi ainda escolhida uma música de fundo com duração de 4 minutos e 40 segundos para acompanhar a apresentação dos slides. Então, você tem 63 slides, cada slide durando 10 segundos, e você tem a apresentação dos slides acompanhada de uma música. Essa música tem uma duração de 4 minutos e 40 segundos. 4 minutos e 40 segundos. Beleza. A pergunta é, né? Aí o que ele diz aqui, ó? Qual é o cenário? Eles planejam que a música e a apresentação dos slides comecem simultaneamente e rodem ciclicamente, sem intervalos, até que ambas finalizem juntas. Já deu para imaginar a bagunça, né? Ó? Porque se você tem 63 slides, cada um com 10 segundos, para encerrar todos os slides, você vai levar 630 segundos. A música, pessoal, tem 4 minutos e 40 segundos. 4 minutos e 40 segundos equivalem a 280 segundos. Ou seja, o tempo para passar os slides é muito maior que o tempo da música. Se a questão quer que eles terminem juntos, o que significa? A música tocou uma vez, roda de novo. Tocou uma vez, roda de novo. O slide terminou, começa de novo. Ou seja, imagina uma apresentação.
Coisa de quem não tem o que fazer. Já passou os slides, você vai ter que ficar rodando slide, 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 música, 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 até que eles finalizem o quê? Juntos. Daí a pergunta é, a fim de estudar a viabilidade desse plano, ou seja, que música e slide finalizem juntos, eles calcularam que a quantidade de vezes que a música teria de tocar até que o seu final coincidisse pela primeira vez depois do início com o final da apresentação seria. Então, olha só, pessoal, a pergunta é: quantas vezes a música vai ter que tocar para que do início, né, começando juntos, a música e os slides finalizem juntos? Ou seja, será que a música vai ter que tocar 5 vezes, 42 vezes, 12 vezes, 35 vezes ou 9 vezes, né? Pergunta é essa. Bem, primeira coisa que você tem que entender aqui, pessoal. Essa questão, ela transmite ideia de tempo, ó, porque você tem 63 slides, cada um dura 10 segundos, música durando 4 minutos e 40. A questão pediu que a música e os slides, pessoal, eles comecem o quê? Juntos, né? Ó, comecem simultaneamente. Então, eles se encontram no início, vão rodando, 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 e eles têm que finalizar o quê? Juntos. Então, geralmente a ideia é essa, ó. Começam juntos, coincidiram no momento inicial. Rodam, 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 finalizam juntos. Coincidem de finalizar juntos. Aí a questão quer saber quantas vezes a música tem que tocar. Diga pra mim. Essa questão transmite ou não transmite ideia de tempo? Transmite, ó. Você tem o tempo da música e o tempo dos slides. Transmite ou não transmite ideia de coincidência? Transmite também. Perceba que a questão fala que eles vão começar juntos e finalizar juntos. Então há uma coincidência no início e no fim. E a pergunta é, quantas vezes a música tem que tocar para que essa coincidência ocorra, né? Bem, o primeiro passo é você calcular o MMC desses dois tempos. Ou seja, calcular o MMC do tempo da música e do tempo dos slides. Então vamos aqui, pessoal, resolver essa questão, tá? MMC dos tempos de quem? Da música. Então vou colocar aqui, ó, tempo dos slides. Tempo dos slides. Pessoal, cada slide, deixa eu melhorar essa cor aqui. Cada slide, tempo dos slides. Pessoal, cada slide dura o quê? Dura 10 segundos. E eu tenho 63 slides. Então, eu tenho 63 vezes 10 segundos de cada um. Pessoal, 63 vezes 10, isso aqui vai dar 630 segundos. Ou seja, para finalizar todos os slides, uma vez, eu vou levar 630 segundos. Depois, mais 630 e assim por diante. O tempo da música, nós sabemos que é de 4 minutos e 40 segundos. Então, 4 minutos e 40 segundos. Beleza. Pessoal, 1 minuto tem 60 segundos. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 4 vezes cada minuto 60 segundos, vezes 60, mais os 40 segundos que nós já temos. Transformando tudo para segundos, tá? Então, 4 vezes 60, cada minuto 60. Isso aqui vai dar 240, mais os 40 que eu já tinha, 280 segundos. Ou seja, pessoal, para tocar a música toda, eu vou levar 280 segundos. Beleza. O que eu vou fazer agora? Calcular o MMC. Calcular o MMC desses dois tempos. Então, o MMC de 630 e 280. Pessoal, para calcular MMC é só você decompor, né? Então, pega aqui, ó, 630, 280. Como eu sempre falo, se você é aquele aluno tradicionalista que vai decompondo por 2, por 3, vai aumentando o divisor, beleza. Mas o MMC, você pode aumentar o divisor, depois diminuir. Por quê? Porque nesse caso, pessoal, é independente. No MMC entra tudo. Você vai ter que decompor e multiplicar todo mundo. Então, todo mundo vai entrar na conta. Se você for calcular MDC, aí eu aconselho você fazer passo a passo. Mas se você já quiser pegar aqui o MMC e decompor por um número maior, beleza. Tá bom? Então, pessoal, como esses dois números terminam com 10, eu já vou logo decompor, termina com 0, ó, na verdade. Então, já vou dividir logo por 10 aqui para reduzir meus cálculos, tá? Então, vamos lá. 630 por 10, 63. 280 por 10, 28. Perceba que eu poderia fazer por 2, por 7, por 9, enfim. Vou pegar logo um número que divida os dois ao mesmo tempo. Vou pegar aqui o 7, tá? 63 por 7, isso aqui vai dar 9. 28 por 7, isso aqui vai dar 4. Vou fazer por 9, tá? Seria a mesma coisa que fazer por 3 duas vezes. Por 9, 9 por 9 vai dar 1, fica 4.
Vou simplificar logo por 4. 4 por 4, isso aqui vai dar 1 e aqui dá 1. Pessoal, é a mesma coisa que multiplicar tudo passo a passo, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Vamos lá, pessoal. 9 vezes 7, 63. 63 vezes 10, 630. 630 vezes 4, 630 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vão 1. 6 vezes 4, 24 e 1, 25. Nós temos 2.520. Então, o MMC de 630 e 280 é 2.520. O que significa, pessoal? Que para que a música e os slides finalizem juntos, serão necessários 2.520 segundos. Ou seja, isso ocorrerá 2.520 segundos depois, tá? 2.520 segundos depois. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Bacana, massa. Tá, professor, mas a questão quer saber... Eu entendi que leva 2.520 segundos para eles finalizarem juntos. A questão quer saber quantas vezes a música toca. Pessoal, para saber a quantidade de vezes que a música toca, ou você monta a regra de 3, ou então pega o valor do MMC e divide pelo tempo da música. Vamos lá. Para que eles finalizem juntos, eu preciso de 2.520 segundos. Beleza. Dividido pelo tempo da música. Pessoal, o tempo da música, 280, cabe quantas vezes dentro de 280? Então, você pega 2.520, divide por 280. E aí você vai saber quantas vezes a música vai tocar. É como se você estivesse perguntando, somando 280, mais 280, mais 280, 280. Quantas vezes eu tenho que somar 280 para chegar a 2.520? Essa seria a pergunta. Então, você divide o tempo total pelo tempo da música. Risca 0 com 0, daí fica 252 sobre 28. Quando você efetuar essa divisão, isso aqui vai dar 9, né, pessoal? Isso aqui vai dar 9. Se fosse por 10, ia dar 280, ia passar. Então, o valor aqui é 9. Ou seja, quantas vezes a música teve que tocar para que música e slide finalizassem juntos? Teve que tocar 9 vezes, né? Que saco! Você imagina a apresentação, slide rolando e a música já tocando pela 9ª vez, né? Portanto, é só uma situação hipotética para você montar esse problema de MMC. Portanto, a música teve que tocar 9 vezes. Portanto, gabarito letra E. Tá bom, pessoal? Então, eu sei que você está cansado, né? Mas vamos fazer aqui mais uma questão para a gente poder finalizar esse vídeo, tá? Então, a gente encerra esse vídeo com 10 questões e aí a gente grava mais questões, mais 2 vídeos, contemplando o restante dos tópicos do edital do TRT-11, tá bom? Então, a gente vai falar de frações, MDC, vamos falar também de porcentagem, regra de 3, tabela verdade, a gente vai falar aqui de algumas equivalências lógicas, diagramas lógicos, tá? Então, você não pode perder os próximos vídeos. Não deixe de nos assistir, tá bom? Então, gabarito, portanto, letra E. E vamos agora para a questão de número 10, uma questão também de MMC, tá? Olha só o que a questão diz. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água. Bem, vamos lá, pessoal. Questão 10 fala o seguinte. Sistematicamente, 2 funcionários de uma empresa cumprem horas extras. Um a cada 15 dias. Então, olha só. Tem um que cumpre horas extras a cada 15 dias. Beleza? E o outro a cada 12 dias. Então, olha só. Tem um que cumpre a cada 15 e o outro que cumpre a cada 12 dias. Inclusive aos sábados, domingos e feriados. Beleza. Se em 15 de outubro de 2014, ambos cumpriram horas extras, uma outra provável coincidência de horários das suas horas extras ocorrerá em 9 de dezembro de 2014, 15 de dezembro de 2014, 14 de janeiro de 2015, 12 de fevereiro de 2015 ou 12 de março de 2015. A pergunta é essa. Quando é que essa coincidência volta a ocorrer? Tá bom, pessoal? Então, quando que você vai ter uma provável coincidência? Vamos avaliar aqui no passo a passo o que a questão está dizendo, observando alternativa por alternativa. Então vamos lá, pessoal, cuidado para você não se perder nas informações. Bem, essa questão transmite ideia de tempo? Transmite. Eles fizeram hora extra no mesmo dia, em 15 de outubro de 2014. A questão quer saber uma provável data que isso volta a acontecer, que eles voltam a se encontrar, que eles voltam a coincidir de fazer hora extra no mesmo período. Beleza? Então, se um é de 15 em 15 dias e o outro de 12 em 12 dias,
Então, o que você faz? Tira MMC de 12 e 15. Primeiro passo, vamos calcular o MMC de 12 e 15. E vamos decompor aqui ao lado, ó. 12 e 15. Como são valores aqui, números pequenos, a gente vai fazendo passo a passo, tá bom? Então, olha só, pessoal. 12 dividido por 2, isso aqui vai dar 6. 15 não dá, repete. 6 por 2 vai dar 3. 15 não dá, repete. Agora só dá por 3. 3 por 3 vai dar 1. 15 por 3 vai dar 5. Agora só dá por 5. 5 por 5 vai dar 1. E aqui também vai dar 1. Pronto. Tá todo mundo igual a 1. Você olha para a direita dessa barra vertical e multiplica todo mundo. Então daqui nós tiramos, ó. Olha só. 5 vezes 3 vai dar 15. 15 vezes 2 vai dar 30. 30 vezes 2 vai dar 60. Como eu estou tirando MMC de 12 dias e 15 dias, significa que o próximo encontro só ocorre depois de 60 dias. Então, eles só voltam a tirar a hora extra no mesmo dia, 60 dias depois. Ou seja, pessoal, isso ocorre a cada 60 dias. A cada 60 dias, eles tiram hora extra no mesmo dia. Professor, então, se eu pegasse aqui o primeiro encontro, foi 15 de outubro de 2014. O próximo encontro vai ser 60 dias depois. O próximo encontro, 120 dias depois. O próximo encontro, 180 dias depois. Por quê, pessoal? Porque é de 60 em 60 dias. Ou seja, esse encontro ele é múltiplo de 60. Ele é múltiplo de 60. 60 dias, 120 dias, 180 dias, 240 dias, 300 dias, enfim. A alternativa que você tem pode ser relativa ao próximo encontro ou pode ser relativa ao segundo encontro, terceiro encontro, enfim. Você vai ter que avaliar as alternativas. Bem, uma forma de você calcular isso seria, se você sabe que o primeiro encontro ocorreu em 15 de outubro de 2014, pega aqui a letra A. Do dia 15 de outubro de 2014 até o que tem escrito na letra A, 9 de dezembro de 2014. Será que eu tenho 60 dias? Ou tenho mais ou tenho menos? Ou seja, tem que ser um múltiplo de 60. Se você pegar aqui, ó, 15 de outubro de 2014. Vamos fazer essas continhas aqui, pessoal. Tem que ser um múltiplo de 60. Então, vamos pegar aqui a letra A, né? Avaliando alternativa por alternativa. 15 de outubro de 2014. Letra A. Até o dia 9 de dezembro de 2014. Vamos lá, até o dia 9 de dezembro de 2014. No mesmo ano, né? Pessoal, será que aqui dentro eu tenho 60 dias, tenho mais ou tenho menos? Porque ou tem que ser 60, 120, 180, já que é sempre um múltiplo de 60. É de 60 em 60 dias, tá bom? Ou então você poderia fazer alternativo por alternativo somando no braço, só que eu acho que ia dar trabalho, né? Então, olha só, pessoal, eu não posso contar com o dia 15 de outubro, porque o 15 de outubro aconteceu um encontro. O outro só ocorre 60 dias depois. Então, vamos contar aqui quantos dias nós temos, ó. Eu estou no dia 15 de outubro. Eu não posso incluir 15 de outubro, porque já aconteceu um encontro, é 60 dias depois. Então, imagina aqui, ó. Eu tenho nessa continha. O que que falta para encerrar outubro, né? Eu tenho 15 dias de outubro. Outubro no total tem quantos dias? 31. Se eu pegar os 31 dias de outubro e tirar 15, sobram quantos dias? 16 dias. Beleza. Aí eu entro, pessoal, em quem? Eu entro em novembro. Novembro eu vou pegar o mês completinho. Novembro tem 30 dias. Então, só aqui, ó, 30 mais 16, eu tenho 46. Como ele está falando 9 de dezembro de 2014, coloca aqui dezembro até o dia 9. Pronto, ó. Coloque 9 dias aqui. Se você somar 16 com 30, isso aqui vai dar 46. Se você somar 46 com 9, isso aqui vai dar quanto? 54. Perceba que eu não atingi nem 60 dias. Se eu não conseguir nem atingir os 60 dias, já sei que não é a minha resposta, porque 54 não é múltiplo de 60. Então, já posso eliminar as alternativas. Elimina a letra A. Beleza? Eliminei a letra A porque eu não atingi os 60 dias. Se você pegar a letra B, ó, até o dia 15 de dezembro, 16 dias de outubro, 30 de novembro, coloque aqui. Então, só repetindo aqui, pessoal. Eu tinha 9 dias, né? Perdão. Eu tenho 30 dias com 16 dias, aqui eu tenho 46 dias. 46 dias mais 9 dias, eu tenho 55 dias, tá? Perdão, não são 54, são 55. Aí a pergunta é, pessoal, 55 dias, mesmo assim, 55 dias, atingiu o objetivo? Não, tinha que ser um múltiplo de 60, né?
Então não deu certo. Beleza. Você vai aqui e apaga essa informação. Legal. Professor, se eu pegar o dia 15 de dezembro, como ele está falando, vamos pegar aqui 15 de dezembro, vai. 15 de dezembro, eu tenho 15 dias em dezembro, letra B, tá? Se você somar aqui 16 com 15, isso aqui vai dar 31. 16 com 15 dá 31. 31 mais 30 você vai ter 61 dias. Se fosse 14 de dezembro, beleza, só que ele falou o quê? 15 de dezembro. Pessoal, eu tive 61, eu ultrapassei os 60, então não serve. Elimina a letra B. Letra C, letra D e letra E. Você já está em 2015. Pessoal, vamos pegar janeiro aqui. Pronto, eu vou até janeiro do outro ano. Então, encerrei um ano, vou no outro. Dezembro eu vou pegar 31 dias. Pessoal, só aqui, ó, eu já ultrapassei os 60 dias, né? Então, vou pegar aqui até o dia 14 de janeiro. Então, peguei outubro 16, novembro 31, novembro 30, dezembro 31 e janeiro eu vou contar 14 dias. 14 dias de janeiro. Se você efetuar essa soma, vamos lá, pessoal. 16 com 14, isso aqui vai dar 30, ó. 16 com 14 vai dar 30, mais 30 aqui você vai ter 60, mais 31, isso aqui vai dar 91, ou seja, você tem 91 dias. Pessoal, 91 é múltiplo de 60? Não, lembre que é sempre de 60 e 60 dias. Então, passou em 60, vai ser 120, 180 e assim por diante. Então, você eliminaria a letra C. Isso eu estou explicando no passo a passo, mas você tinha que fazer direto no dia da prova, né? Pessoal, será que a letra D vai dar certo? Vamos avaliar a letra D, vai. Eu não atingi os 60, mas se eu atingir 120, já está valendo, né? Então, olha só. Vamos pegar aqui, pessoal. Como eu vou até o dia 12 de fevereiro de 2015, acompanha comigo. 16 dias de outubro, porque eu comecei no dia 15, beleza? Novembro 30, dezembro 31, janeiro 31 e eu chego a fevereiro. Fevereiro está dizendo que tem quantos dias? 12 dias. Pessoal, vamos efetuar esse somatório aqui. Vamos lá, preste atenção. Se você pegar aqui 31 com 31, só nessa brincadeira, 31 mais 30, esses três vai dar 92 dias, ó, 30 mais 31 mais 31. Você tem 92 dias com esses três aqui, beleza. Mais 12 dias, mais 16 dias. Efetua essa soma aí para mim. 6 com 2 vai dar 8, com 2 dá 10, vai 1. 9 mais 1 vai dar 10, mais 1, 11, mais 1, 12. Ou seja, eu atingi 120 dias. Lembra que eu falei que os encontros vão ocorrer de 60 em 60 dias? Então, o próximo encontro, 60. Depois mais 60, 120. Depois mais 60, 180. Ou seja, e assim por diante. Ou seja, o próximo encontro, ó, o segundo encontro, seria 60 dias depois. O terceiro encontro, pessoal, contando o primeiro como 15 de outubro. O próximo encontro seria 120 dias depois. O próximo encontro seria 180 dias depois, ou seja, sempre aumentando de 60 em 60. Ou seja, letra A, letra B e letra C não encaixou com os 60 dias. As outras alternativas passam dos 60 dias. Se eu passei dos 60 dias, o próximo tem que ser 120. Então, pessoal, 120 dias é justamente o que nós temos aqui na letra D. Ou seja, do dia 15 de outubro, vou marcar aqui, ó, do dia 15 de outubro até o dia 12 de fevereiro de 2015, 12 de fevereiro de 2015, nós temos 120 dias. Como 120 dias, pessoal, é múltiplo de 60, faz parte dos encontros, ou seja, o próximo encontro provável se dará no dia 12 de fevereiro de 2015. Portanto, gabarito letra D de 10, né? É a nossa décima questão. Tá bom, pessoal? Então, seria o caminho mais rápido, você ir testando as alternativas, somando os valores e atribuindo quem que é múltiplo de 60. Tá bom? Bem, pessoal, encerramos aqui esse vídeo falando de MMC, resolvemos duas questões. Quando nós voltarmos no próximo vídeo, a gente já volta falando de MDC, aí a gente fala de sequências lógicas, probleminhas envolvendo tempo, regra de 3, diagramas lógicos, ou seja, pessoal, tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa interessante.
E o bom, se você assistir um vídeo, né, por dia, até a data da prova, você vai ter tempo de sobra para assistir a todas essas videoaulas e manter esses conteúdos fresquinhos na memória. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse tópico aqui. Quando a gente voltar no próximo bloco, no próximo vídeo, já é para debater novos temas sobre esse tópico da matéria, tá bom? Então vamos continuar aqui treinando, exercitando. Desculpa se a gente se estendeu um pouquinho demais, mas é com o objetivo de detalhar tudo na sua preparação e você consiga lograr êxito aí na sua aprovação, tá bom? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Até mais.